Bom, boa noite então, galera. Começou a gravação, né? Então vamos lá. Então, vamos para mais uma aulinha de Engenharia, Ciência e Tecnologia. Como vocês sabem, né, que é uma disciplina bastante introdutória, então a gente vê bastante a parte de teoria, né? Mas eu quero ver se no finalzinho da aula hoje a gente pega, ainda claro que vai ser teórico, mas pelo menos ali questão de formatação de documento e tudo mais, que eu acho que é bem importante, talvez um dos pontos mais importantes da disciplina para a gente saber efetivamente como que vai estar fazendo. Claro que tem, né, aquele arquivo que eu já deixei para vocês, mas a gente vai vendo dentro dele mesmo o que a gente pode ir trabalhando, como que faz um sumário, como que faz ali lista de figuras e tudo mais. Então são coisas bem úteis que vocês vão usar ali tanto durante a graduação quanto depois, vocês também podem estar usando. Sempre legal ali questão de sumário e tudo mais, né? Elaboração de manualzinho, essas coisas, sempre acaba utilizando. Então acho que vou tentar partir um pouco mais para esse tópico, né? Para a gente conseguir ter uma aplicaçãozinha pelo menos da nossa disciplina. Então, claro que antes disso a gente vai ver toda a parte teórica. Hoje então a gente vai avançar para os itens 3.2 e 3.3, se eu não me engano, do livro. Isso, 3.2 e 3.3. E daí então a gente vai para essa partezinha. 3.2 e 3.3 são bem curtinhos, são conceitos ali mais tranquilos para a gente estar trabalhando. O principal, né, vai ser ali no item 3.3, que é exatamente essa questão de formatação que a gente vai estar avaliando, que a gente vai estar inspecionando ali. Então vamos avançando a partir disso. Então lá na última aula, né, nas últimas aulas a gente estava vendo ainda essa questão de metodologia científica, essa questão ali de ética que a gente sempre tem que estar trabalhando. Hoje não foge tanto assim disso, também vai ver ainda alguns desses itens, né, alguns desses critérios que são bem importantes para a gente estar estudando ali, mas que são conceitos bem teóricos, né? Então vou tentar sempre puxando ali um pouquinho para aplicação, né, na vida real pelo menos. Então, depois disso, eu vou passar um trabalhinho ali para vocês. Trabalho bem semelhante a um que a gente já fez. Só que como só tive uma entrega, né? Então vou fazer de novo ele ali para ver se aumenta um pouquinho as entregas desse trabalho. E vamos lá então. Vamos começando a nossa aulinha de hoje. Aula 7. Então aqui são os contatos de praxe. Avaliação a segunda avaliação oficial, né, que vai valer 4.000 pontos, um pouquinho mais, que está marcada para 1º de dezembro, então a gente tem praticamente mais um mês de aula, só que na semana que vem é mais um feriado, então a gente vai perder mais uma aula dessa disciplina, por isso que eu estou juntando essa aula 3.2 e a 3.3, né, aproveitando que elas são curtinhas ali, que a gente consegue fazer as duas juntas, e ainda é bem possível que a gente acabe a aula um pouquinho mais cedo, então elas são realmente ali um pouquinho mais tranquilos para a gente estar trabalhando. Então, o que a gente vai começar vendo, né, na aula de hoje? O primeiro item que a gente vai estar observando na aula de hoje, então, vai ser a questão do paradigma. O que significa um paradigma propriamente dito? Paradigma vai estar bastante relacionado com a construção de um pensamento que tem uma certa consolidação. O que significa que esse pensamento, essa racionalização, né, ter uma consolidação? Significa que a gente vai ter algum embasamento ali, seja um embasamento por fatos, seja um embasamento por hipóteses, por teorias, que vai estar densificando aquela informação, então que vai estar respaldando, na verdade, aquela informação que a gente vai estar que vai estar constituindo esse novo paradigma. Então a gente precisa ali da obtenção de provas para que a gente consiga estar compondo efetivamente, né, a construção desse mecanismo ali que a gente vai estar utilizando. E esses paradigmas, na verdade, a gente pode pensar neles ali como bases, como modelos padrão que a gente pode estar utilizando ali dentro de uma determinada região, dentro de uma determinada amostra que a gente vai estar avaliando. Como assim? Então, de acordo com cada situação que a gente vai estar analisando, por exemplo, eu estou avaliando aqui agora o comportamento de uma sociedade, ali, por exemplo. Suponha que você é um sociólogo, lá você está avaliando o comportamento de uma sociedade. Você vai construir ideias, né, baseadas ali em algum tipo de prova que você vai estar conseguindo compor,
E isso, então, essa análise que você vai estar fazendo vai estar construindo um paradigma, que vai ser, então, uma informação que você vai usar ali como base. Então, uma informação meio que inquestionável enquanto ela dura daquilo ali que você vai estar observando. Então, vai ser basicamente um conjunto de frases, né, um conjunto de pesquisas ali que você vai estar fazendo, que vai estar basicamente explicando aquilo ali que você vai estar analisando. E claro, né, que isso aqui serve para qualquer análise que a gente for fazer. Serve tanto para a parte da engenharia, serve para a parte da ciência, serve para a parte da sociologia. Então serve para tudo ali que a gente for estar analisando. E no campo da ciência, que é basicamente unido com a engenharia, né, isso é bastante relevante porque ele serve para embasar as nossas informações. Então, por exemplo, as equações, né, os conceitos ali de física moderna, de física quântica que surgiu ali, não tem nada a ver com coach quântica, física quântica. Então, depois da física moderna surgiu a física quântica, e isso surgiu através de paradigmas. Então, ali, para surgir a física moderna, teve que Newton lá elaborar suas hipóteses, né, com frases ali bem definidas, que eram comprovadas de alguma forma. Então, a partir disso, essas frases começaram a se consolidar e começaram ali a compor, né, o que a gente chamou de física moderna. Até que, durou por muito tempo, né, até que chegou em algum ponto ali da evolução, né, da humanidade, do conhecimento, em que aquelas frases elas não eram mais suficientes. Aquele paradigma que foi composto lá no início da física moderna, ele não era mais suficiente para estar explicando tudo o que estava acontecendo. Então, partindo desse princípio, a necessidade, né, surgiu ali da elaboração de um novo paradigma. Professor, mas isso significa então que a gente negligenciou totalmente aquilo ali que já tinha sido dito? A gente vai negligenciar então completamente todas aquelas informações que a gente já tinha obtido lá para compor a física moderna? Obviamente que não. A gente vai estar compondo, né, fazendo uma mescla ali dessas informações para talvez substituir algumas coisas que não eram explicadas por aquele outro paradigma, ou talvez até explorar uma nova região. Então, elaborar um paradigma que vai estar explorando uma outra situação, um outro campo de análise ali que a gente vai estar verificando. Então, é nisso, né, que vai estar se pautando ali a construção desses paradigmas que a gente vai estar avaliando. É bem importante a gente ressaltar essas informações para mostrar que a gente sempre pode estar atualizando o nosso conhecimento. Embora os paradigmas eles sejam fiéis, eles sejam reais, porque foram comprovados de alguma maneira, isso não quer dizer que eles são imutáveis ou que eles são absolutos. Eles são absolutos dentro de um certo intervalo de tempo. Então, essa é a informação relevante que a gente tem que estar levando, né, com relação a esses processos. Então, dentro dessa construção, né, o paradigma ele vai servir para basicamente estar conseguindo, estar auxiliando a questão da ciência. Lembra, né, que ciência eu falei, não tem nada, quer dizer, tem a ver, mas não é somente as pessoas em laboratório lá que estão fazendo. Basicamente qualquer coisa que gere conhecimento, algum tipo de conhecimento novo ali, seja individual, seja eu estou conhecendo alguma coisa nova, seja para o mundo, né? Então eu estou produzindo alguma coisa que é nova para a humanidade, por exemplo, tudo isso aí vai estar relacionado com ciência. Então a engenharia, eu já falei isso, né? Faz umas 3, 4 aulas que eu falo isso para vocês, é obviamente completamente interligado com a ciência. Então uma coisa está intrínseca à outra. A engenharia ali basicamente faz funcionar a ciência, e a ciência precisa da engenharia para poder estar fazendo a atuação, né, dos equipamentos ali, equipamentos não, de quaisquer coisas, né, que a gente vai produzindo. Então são coisas irmãs ali que a gente vai analisando ao longo do tempo. Então, para que a gente consiga estar verificando um certo fenômeno ali que pode estar acontecendo, né, para que a gente consiga determinar aquele fenômeno, o que a gente precisa fazer? A ciência, né, ao longo do tempo, ela buscou uma forma de estar padronizando as análises que a gente fazia. Então vocês imaginem a loucura, né, que acontecia antes do método científico, da metodologia científica. Uma pessoa ia lá e fazia uma pesquisa,
do jeito que ela pensava que era o correto, né, sem utilizar ali, sem se preocupar com a questão de como que ela vai estar fazendo, do porquê que ela está fazendo, e ela fazia e falava, eu cheguei em determinado resultado. Aí outra pessoa ia perguntar, tá, mas o que que você fez, né, para estar chegando nesse resultado? Nem sei direito, eu só fui fazendo lá e uma hora eu cheguei nisso. Então qual que é a relevância disso, né, para o mundo científico? É muito pequena. Embora talvez aquele resultado em que a pessoa chegou seja importante, que as pessoas busquem mesmo aquela solução, a partir do momento que ela não sabe nem explicar o que que ela fez, quanto tempo durou, o que que foi feito, como foi feito, a partir do momento que a gente não tem essas respostas, é irrelevante aquele resultado, porque a gente não vai conseguir chegar nele de novo. E a ciência ela é completamente pautada na reprodução de processos. Aí, né, que principalmente vai entrar a parte da engenharia, porque a gente vai produzir algum conhecimento novo, uma informação nova, mas a gente precisa que essa informação nova seja reprodutível. Então a gente precisa que esse detalhe, né, que a gente vai estar verificando, que a gente vai estar analisando, a gente consiga reproduzir ele em quaisquer condições, desde que a gente siga o mesmo procedimento que foi estabelecido. Então os paradigmas, né, eles surgem exatamente de acordo com essa necessidade, de acordo com a necessidade de padronização. Então o paradigma da ciência que surgiu foi o paradigma da padronização. Então a gente tinha necessidade, né, onde não era padronizado nada, surgiu um paradigma. Então o paradigma ali surgiu a partir da comprovação de umas certas ideias, comprovação de alguns esforços, que mostrou que utilizando a padronização, que utilizando ali uma metodologia definida, a gente conseguiria um avanço mais eficiente da ciência porque a gente conseguiria reproduzir. Então o paradigma da ciência nesse caso vai estar relacionado com a produção da metodologia científica, com a produção desse processo padronizado ali, para que a gente consiga atingir, né, o principal ponto da ciência, que é que qualquer pessoa que esteja lendo, que esteja analisando aquela determinada informação, aquele produto, aquela ideia, né, que a gente está propondo, consiga entender da maneira mais simples possível. Isso não significa que a gente precisa, por exemplo, simplificar as nossas ideias, ou seja, cortar, né, as informações que possam parecer mais pesadas, por exemplo, de uma publicação, de um artigo, de um TCC, de uma monografia, de uma dissertação. Não, isso não significa isso. Significa que a gente tem que tentar escrever, né, da maneira mais simples possível, mas contendo todas as informações ainda, né, para a gente conseguir reproduzir e para conseguir avançar com essa questão do conhecimento. Então esses critérios são bastante importantes e é bem difícil, na verdade, da gente conseguir chegar nesses resultados, porque tem muitos detalhes, né? Até onde que vai ser relevante, que essa informação é relevante só para mim, e até onde que a informação vai ser relevante também para as outras pessoas. Então esse discernimento acaba sendo bem complicado da gente estar chegando, porque é muito difícil, né, a gente analisar. Geralmente quando a gente faz um trabalho, vocês sabem disso, seja um trabalho ali de graduação ou para quem já trabalha, você faz ali um determinado serviço, você acaba tendo algum certo carinho por aquele serviço porque você que fez, você gastou horas fazendo aquilo ali, você gastou o teu tempo, né? E o tempo da gente é precioso, se for ver, a única coisa que a gente tem efetivamente controle ali é o tempo que a gente vai estar gastando em determinado serviço. E se você gastou um serviço, você fez, né, o mais bem feito possível aquela situação, então você acaba se apegando um pouquinho naquilo ali. Então tem esses detalhes, né, que a gente vai estar analisando para cuidar ali com as ideias que a gente vai estar tentando expressar. A gente vai ter esse apego, né? E geralmente a gente acaba não querendo cortar as informações. Porque não, se eu escrevi é porque tudo aquilo ali é relevante. Na verdade, nem sempre é assim, né? Talvez seja mais um apego emocional que a gente vai ter com aquilo ali do que qualquer outra coisa. Então, é um detalhe ali que a gente consegue estar empregando, né, dentro dessas soluções que a gente vai estar propondo, que acabam tendo algumas dificuldades, que a gente, que na verdade a gente, né, como produtor daquilo ali, acaba tendo um pouco de dificuldade. Seria a mesma coisa ali, por exemplo, o trabalho de vocês, chega alguém lá e fala, não, essa parte aqui que você gastou 4 horas, 8 horas fazendo, é inútil, você pode tirar ela. É exatamente essa sensação. Talvez, né, pro ponto de vista geral, talvez até seja inútil aquilo ali, talvez não vai fazer muita diferença, mas para você, como você que fez, você gastou o teu tempo ali,
Então, você obviamente não vai considerar aquilo ali como inútil, né? Então, essas noções ali que a gente vai pegando ao longo do caminho para conseguir identificar com uma precisão um pouco maior quais fatores são mais importantes ou não. E aqui então, né, só vou passar bem rapidinho, a gente já viu uma aula bem gigantesca, né, com a questão de metodologia científica, mas só para relembrar que ela vai ser bastante importante, né, do ponto de vista ali da análise que a gente vai estar fazendo. Então, a partir do momento que a gente adota essa padronização, a gente faz com que todas as pessoas que tenham acesso aquele documento em que eu vou estar propondo, então seja o artigo, seja o TCC, seja a dissertação, a tese, seja o que for, né, que a gente vai estar publicando para a sociedade, propriamente dito, seja um trabalho ali do dia a dia de vocês, um projeto, por exemplo, quando a gente termina o projeto, a gente está fornecendo ele para alguma pessoa. Claro que não é acesso livre, né, mas uma pessoa vai estar recebendo aquele trabalho. Então, a gente tem, né, a disseminação desse conhecimento. Então, a partir do momento em que a gente tem esse evento ali de liberação do trabalho que a gente estava fazendo, a gente tem que fazer de uma forma em que seja possível ter uma análise, né, completa daquilo ali que a gente vai estar propondo para que a gente consiga estar utilizando. E um trabalho, se a gente for pensar, né, por exemplo, em um projeto, é um pouco diferente essa noção. Porque a metodologia que a gente vai estar propondo, a gente não vai escrever. Então, por exemplo, quando eu faço ali uma prancha de um projeto, eu não vou estar colocando, ah não, porque eu fiz dessa maneira, porque eu projetei, né, porque eu tinha essa finalidade com determinado objetivo. Você faz o projeto ali pronto. E por que a gente pode fazer o projeto dessa maneira, né? Por que a gente não precisa ficar colocando a metodologia, quanto tempo você gastou, quanto não sei o que? Porque as normas já vão estar fazendo isso pra gente. Então esse é mais um papel das normativas. As normas já vão estar mostrando pra gente o que foi considerado, como que foi considerado, por que foi considerado. Então, na verdade, esse embasamento que a gente teria que propor, a norma já faz isso pra gente. Então, né, muita gente acaba brigando ali com as normas, mas elas são muito boas pra gente se for pensar. Por quê? Porque do ponto de vista legal, sempre que a gente for publicar um documento, a gente precisa estar colocando todas essas informações. Então tem que colocar ali o que foi feito, como que foi feito, a metodologia, os detalhes do que foi utilizado, aonde que a gente chegou. Então sim, existe uma norma ali que fala que todo documento que a gente for publicar com algum tipo de informação, com algum tipo de conhecimento, tem que ter esses detalhes. Mas as normas também, de acordo com o tipo de trabalho que a gente for fazer, elas favorecem muito a gente, elas facilitam imensamente a nossa vida, porque a gente acaba sanando nessa necessidade utilizando as recomendações normativas. Então, em vez de eu fazer ele, por exemplo, o dimensionamento de uma maneira que está diferente da norma, se eu usar a norma, eu já estou respaldado. Então, se eu for fazer alguma coisa diferente da norma, aí sim eu vou precisar fazer memorial descritivo, memorial de cálculo, tudo bem certinho do porquê que eu fiz, que é basicamente essa justificativa ali que eu estou comentando com vocês, né, que a gente vai poder estar observando nesses detalhamentos. Então esses critérios é bem legal da gente ir notando ali ao longo dessa produção científica, né, e de trabalho mesmo, de dia a dia, porque a gente começa a entender basicamente, mas aonde que entra efetivamente a atuação da norma? Aonde que entra a atuação, por exemplo, de um conselho técnico, né, que a gente vai estar utilizando? Os conselhos, eles entram ali basicamente no ponto. Claro que nem sempre ali vai ser completamente incisivo, às vezes o conselho, né, acaba não conseguindo fiscalizar tudo, mas a função dele é fazer com que a gente cumpra as normas, né, que a gente trabalhe de acordo com as normas técnicas. Então, a gente tem o recurso e a gente tem alguém que força a gente a estar utilizando esse recurso. Então, a gente acaba vendo, né, se a gente começar a pensar, que as informações elas vão se complementando. Então, não existe nada à toa, basicamente. Todas as indicações, né, que a gente vai tendo ali ao longo da vida profissional, elas vão tendo algum motivo de ser, então elas vão tendo alguma justificativa realmente plausível ali para a gente estar utilizando dentro do nosso contexto profissional. Então, como eu estava comentando com vocês, o paradigma ele é uma verdade ali
e é uma verdade praticamente incontestável, só que ela é uma verdade praticamente incontestável enquanto as condições em que aquilo ali foi proposto permanecerem as mesmas. Então, voltando ali no exemplo da física clássica, não quer, quando eu falo, né, que as condições permanecem as mesmas, não quer dizer que, por exemplo, para surgir a física quântica, os paradigmas, né, da física quântica, a física clássica ali deixou de ser uma verdade. Não quer dizer que o mundo mudou e aquelas regras, né, que foram propostas, elas não servem mais para o nosso cotidiano. Na verdade, elas servem, só que a demanda, né, por esse novo paradigma vai estar relacionado com aquilo que eu estava falando para vocês, de mudanças, pequenas mudanças que vêm acontecendo. Então, pequenas explicações que antes não eram necessárias, então não existiam essas dúvidas, por exemplo, quando aquele paradigma anterior foi determinado, né, quando ele foi delimitado ali, acabaram surgindo agora. Então, como esse paradigma não responde essas questões, a gente precisa propor um novo paradigma que consiga responder. Então essa, na verdade, a análise, né, que a gente vai estar fazendo para pensar nos resultados ali que a gente vai estar verificando, porque a gente vai tentar observar esses quesitos de informação. Então a gente vai tentar buscar, né, essas verdades novas ali que a gente vai precisar para estar solucionando essas demandas que a gente vai ter, essas informações novas que a gente acabou obtendo ao longo do avanço ali evolutivo, né, que a gente tem da humanidade. Então esses critérios que a gente vai tendo, eu sempre gosto de reforçar com vocês que não quer dizer que porque uma coisa está evoluindo, que aquilo ali que era o antigo deixou de ser válido ou deixou de ser relevante. É muito difícil a gente, do ponto de vista científico, ter alguma coisa que acaba sendo invalidada, por exemplo. Existem informações que são substituídas, obviamente, que são complementadas, que são aprimoradas, mas é muito difícil ser invalidado. Por quê? Porque quando a gente pensa em ciência, ela teve comprovação. Então não é alguma coisa baseada em achismo. Não, aquilo ali foi comprovado dentro de todas as limitações temporais, né, que a gente tem. Então, hoje a gente tem muito mais tecnologia que a gente tinha 50 anos atrás. 50 anos daqui a gente vai ter muito mais tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, dentro das condições em que aquele paradigma foi proposto, a gente tem a informação completa, a gente tem uma verdade sendo estabelecida. Então, essa verdade não tem como se tornar uma mentira de repente. Talvez a gente vai complementar, vai substituir algumas informações, não é a verdade completa, né? Mas a gente vai trabalhando então dessa maneira. A gente vai mutando as coisas que a gente vai avaliando ao longo do processo evolutivo. Aqui quando eu falo a gente, eu estou falando da humanidade em si. Então, evoluções ali maiores, então maior do que o tempo de vida de uma pessoa, por exemplo, vão acontecendo ao longo desse processo. E isso vai acontecendo ali, né? Desde que a gente tenha mudanças naquele sistema que a gente vai estar observando, então dentro daquele contexto que a gente vai conseguir estar analisando, ou também se a gente tiver essa necessidade surgindo, então se a gente tiver ali essa demanda, né, por novas informações ou por novas explicações que vão estar realizando, né, uma vontade, ali, um desejo de um certo grupo da humanidade. Então pode ser um grupo científico, pode ser uma demanda social, pode ser qualquer coisa, né, relacionada ali com a produção de algum tipo de conhecimento. A gente acaba muitas vezes, né, fazendo uma escala de conhecimento. Ah, não, conhecimento laboratório está lá em cima, ou conhecimento social ali é um pouquinho abaixo. Na verdade, não existe isso, né? A gente tem importâncias ali de conhecimento de acordo com a necessidade de cada grupo, de cada entidade, de cada pessoa. Então, para algumas pessoas é muito mais relevante ali o estudo social do que um estudo tecnológico, por exemplo. Para a gente da parte de engenharia, geralmente acontece o contrário. Então, o estudo tecnológico geralmente é um pouco mais relevante para a gente do que o estudo social. Mas isso não significa que o estudo social é relevante. Para a gente, né, a gente está inserido em uma sociedade, então, obviamente, o estudo social é importante para a gente compreender e melhorar aquilo ali onde a gente está vivendo, para talvez até melhorar as condições tecnológicas. Então, tudo depende das outras coisas, tudo depende de tudo, basicamente, né? E cabe para a gente analisar e propor as melhores soluções ali de acordo com aquilo que a gente vai ter como demanda, o que a gente vai estar propondo de demanda, então, para a formação, né, desses novos paradigmas.
Então, como eu estava falando para vocês, essas verdades, né, esses paradigmas, eles são mutáveis ao longo do tempo. Eles permanecem ali absolutos, né, até que a gente encontre uma nova demanda, uma nova informação para a gente estar trabalhando em cima disso, então. Vocês vão ver que eu tô tomando bastante água hoje, minha garganta não tá muito legal. Mas vamos lá. Então, paradigma, né? Ele não quer dizer que aquela informação, embora ele seja uma informação válida e absoluta, né? Ou seja, ela é relevante dentro daquele contexto, isso não quer dizer que o paradigma vai precisar responder todas as questões que a gente tem, ele não vai precisar solucionar todos os problemas dentro daquele contexto que a gente vai estar analisando. O paradigma, na verdade, claro, a gente vai tentar abranger todas as informações possíveis, né, que estejam dentro do contexto da análise ali que a gente vai estar verificando, mas isso ainda não significa que a gente vai estar conseguindo abraçar todos os problemas, todas as necessidades que a gente vai ter. Existem paradigmas que são mais eficientes e existem paradigmas que são menos eficientes. Existem paradigmas maiores, ou seja, mais gerais, e existem paradigmas que são um pouco mais específicos, que a gente vai estar analisando também. Então, por exemplo, um paradigma específico ele vai estar tratando ali de um tema um pouco mais específico. Então, talvez um fragmento ali da parte da engenharia, talvez um fragmento da parte da análise ali que a gente vai estar verificando. E um paradigma um pouco mais geral, ele tenta buscar, né, um grupo de conhecimento um pouquinho maior. Então ali ele vai pegar, tentar atender vai englobar, né, uma quantidade maior de informações para ele tentar estar explicando. E essas são as diferenças que a gente vai analisando ao longo da produção desses paradigmas, ao longo da produção, né, dessas demandas de conhecimento que a gente vai tendo sendo desenvolvidas. Essas análises elas vão sendo propostas ali de acordo com a demanda que a gente vai ter. Se a sociedade estiver precisando de uma explicação ali, de um paradigma um pouco maior, a própria demanda, né, esse surgimento de demanda vai implicar então no surgimento também de um grupo de pessoas que vai estar tentando explicar, que vai estar tentando propor esse paradigma. Então, quanto maior for essa demanda, maior vai ser esse grupo de pessoas e maior vai ser o paradigma formado. Então, é basicamente tudo equivalente. Quanto maior o problema, quanto maior a quantidade, pelo menos, de problemas que eu vou estar tentando explicar, maior vai ser a grandeza, né, desse paradigma. E a gente ainda vai ter essa questão de eficiência que eu já tinha começado a comentar com vocês. Então, dentro dessa quantidade de problemas que a gente vai ter, que vai estar sendo proposta ali, para a gente estar fazendo essa análise, o paradigma ele não necessariamente vai estar conseguindo suprir todos esses problemas. Mesmo que a gente tente propor um paradigma que vai ter como objetivo, na verdade, né, estar solucionando esses nossos problemas, isso não quer dizer que ele vai estar solucionando todos. Então é exatamente isso que aconteceu, né, e acontece ainda bastante ali no mundo da física. A gente vai lá, a gente tem uma quantidade X de problemas para estar sendo solucionadas que a gente acha que está dentro ali, está englobado dentro do mesmo grupo. Mas o que acontece? A gente tem essa demanda, então vão as pessoas, começam a propor, né, uma solução, um paradigma ali para a gente estar analisando. E aí o que acontece? Surge o paradigma. Isso significa que a gente vai conseguir explicar aquele número X de problemas que a gente estava analisando ali? Na verdade, não. Na verdade, talvez a gente consiga explicar, né, metade daqueles problemas que a gente tem ali. Por que vai estar acontecendo isso? Porque não necessariamente aquilo que a gente achava que estava no mesmo grupo, que poderia ser explicado pela mesma coisa, tá. Então, na realidade, né, a gente tem especulações que vão sendo feitas ali para conseguir estar analisando essas nossas informações, esses problemas. Então, para medir a quantidade, né, que a gente tem ali de solução desses problemas, a gente vai estar utilizando esse conceito de eficiência, que é basicamente, para analisar se é mais eficiente ou menos eficiente, eu vou ver quantos problemas eu vou estar solucionando daquele total que eu teria. Então, se eu solucionar, por exemplo, 6 de 10 problemas, vou ter uma eficiência de 60%. E aí por diante, né? Então, ali,
conforme vão surgindo, conforme vai evoluindo a sociedade, vai evoluindo as tecnologias e tudo mais, vão surgindo também novos problemas. Novos problemas que podem estar englobados dentro daquele grupo de conhecimento ali que a gente já estava analisando, né? Que estava sendo solucionado por aqueles determinados paradigmas que foram propostos. E o que vai acontecer então? Vai acontecer que essa relação vai se modificando. Então, por exemplo, aqui, claro que esses números aqui são bem arbitrários, né? Mas só para a gente ter um exemplo. Então aqui, enquanto eu tinha uma proporção de 6 sobre 10, beleza, eu tinha 60%, um paradigma ali que tem eficiência acima de 50%, então até que estava ok. Mas a partir do momento em que a comunidade foi evoluindo, ali a sociedade procurou mais informações com relação a esse tema, começaram a surgir novos problemas. Então passou aqui, por exemplo, para 6 sobre 11, porque eu ainda não consegui explicar aquele novo problema que surgiu. De repente passou aqui para 7 sobre 13. Então, a gente consegue ver, né, por exemplo, que a eficiência vai sendo modificada. Está cada vez aqui mais perto do 50%. De repente está lá, por exemplo, ah não, está 7 sobre 15 problemas. Então, só, desses 15 problemas, eu só consigo explicar 7. E o que acontece a partir de então? A gente tem uma eficiência aqui inferior a 50%. Né? Se pegar 7 e dividir por 15, vai dar menos do que 0,5. Então, a partir desse momento que a gente tem uma ineficiência dos paradigmas que já tinham sido propostos, qual que é a solução que a gente vai estar delimitando, né? Qual que é a solução que a gente vai estar buscando para esse nosso problema, para essa necessidade do paradigma? Vai ser proposto um novo paradigma. Então a gente consegue ver que esse processo é completamente cíclico. Esse processo, né, a gente vai trabalhando ali, a gente vai modificando ele ao longo do tempo, e ele vai circulando, então vão surgindo novas demandas, vão surgindo novas necessidades, vai sendo proposto um novo paradigma, de repente ele não é mais suficiente, então propõe outro, e assim por diante. E assim basicamente que vai caminhando, né, essa produção de conhecimento que a gente vai avaliando ao longo do processo evolutivo para que a gente consiga estar suprindo sempre as demandas que vão surgindo. É muito difícil a gente conseguir prever as demandas, né, que vão surgindo ali da humanidade. É muito difícil a gente prever isso já dentro de uma empresa. Então, embora a gente tenha ali, por exemplo, orçamento fixo, orçamento variável, que a gente vai fazer uma análise bem rigorosa para tentar identificar os custos, né, que a gente vai ter dentro de uma empresa, ainda é bem comum que a gente tenha variações. Então, e geralmente a variação é para mais. Então, geralmente a gente acaba gastando um pouco mais do que foi previsto. Então, vocês imaginem, né, tentar prever ali os problemas da humanidade que vão surgindo ao longo do caminho. É um processo bem mais difícil para a gente estar conseguindo ter uma precisão eficiente, né? Por isso que a gente vai trabalhando ciclicamente. Então surge o problema, a gente surge com a solução. Basicamente o serviço do engenheiro é isso, vocês vão se acostumando já com isso, né? Vai surgir o problema, vocês vão ter que solucionar aquele problema de alguma maneira. É basicamente o dia a dia da engenharia. Então essa transição, né, que vai acontecendo ali quando surge essa demanda por um novo paradigma, ela vai acontecer, né, de uma maneira bastante gradual. Então não acontece ali de uma maneira para outra, de um momento para o outro, na verdade, não de uma maneira. Então o que vai acontecer é que inicialmente quando a gente começar a pensar nessa transição do paradigma, a gente vai começar a pensar também até que ponto que esse paradigma vai ser mais ou menos eficiente que aquilo ali que já era existente. Então não adianta eu tentar propor uma solução que talvez vai ter a mesma eficiência daquilo ali que já estava em vigor, né? Talvez ela vai ter relevância porque é uma informação nova, mas até que ponto que isso aqui vai fazer diferença no cotidiano, na vida das pessoas. Então esse é um dos pontos também que a gente tem que estar analisando. Então, para começar essa modificação ali do pensamento, basicamente, essa modificação das bases, né, que vão estar permeando um certo modelo, um determinado sistema, né, que são propriamente ditos paradigmas, o início, na verdade, de um ciclo, se for pensar, o ciclo não tem muito início, né, mas aqui nesse caso a gente pode estar avaliando como início, vai ser a tal da pré-ciência. E o que significa, na verdade, essa pré-ciência? Então esse conceito vai estar bastante relacionado com a produção inicial daquela demanda de conhecimento. Então antes de a gente começar a fazer ensaios, antes de a gente começar a formulação ali das nossas hipóteses, a gente vai começar a pensar
qual que é o meu problema? Como que será que eu poderia estar solucionando esse meu problema, né? Então aquelas ideias que basicamente você conversando com uma outra pessoa acabam surgindo, é basicamente o pré-ciência. E por que a gente considera o pré-ciência e não ciência propriamente dita? Porque aquilo ali não é comprovado, né? Então ainda a gente está no mundo das ideias, basicamente. A gente está propondo ali informações para estarem sendo utilizadas que não foram testadas, não foram comprovadas de nenhuma maneira. Ou talvez, né, a gente está pegando conceitos de outras informações, então de outras análises que já foram feitas ao longo do tempo, para estar utilizando como base, né, para estar permeando essa análise que a gente vai estar fazendo. E claro, isso é extremamente relevante, né, é muito importante a gente estar fazendo isso também, mas ela não constitui a ciência por si só. A gente precisa de comprovação para estar chamando isso de ciência. E aí que vai entrar então a tal da ciência normal, né, que vai estar constituindo essas análises, que vai estar trazendo essas informações para a gente com um rigor um pouco mais formal. Então a ciência normal vai começar a trabalhar, então, obviamente as pessoas, né, que vão estar constituindo, que vão estar fazendo essa ciência normal, a ciência normal aqui não quer dizer normal de comum, normal de normativa, então de padronizada, né? É esse o sentido que a gente vai estar trabalhando. Então essa ciência normal, ela vai começar a trabalhar, vai começar a racionalizar as ideias, testar essas ideias e vai começar a propor então modelos para estarem sendo utilizados para que a gente consiga estar propondo, né, esse novo paradigma que a gente vai estar analisando, que explique aquelas novas informações, aquelas novas demandas que a gente tem com relação ao determinado problema. E isso vai estar atuando como então? Vai estar ali propondo, né, inicialmente modelos que talvez sejam insuficientes, então esses modelos insuficientes acabam passando por crises. Aqui não é uma crise, por exemplo, não, a crise econômica dos anos 80. Não, não é com relação a isso. A crise do modelo está relacionada com as pessoas questionando o modelo que foi proposto e informando, então, poxa, esse modelo aqui não está funcionando. Então é aí que o modelo entra em crise, porque ele vai estar sendo trabalhado, né, mostrado, na verdade, que ele não vai estar sendo eficiente, que não vai estar conseguindo explicar aquela determinada demanda que a gente tinha. Aí o que acontece? A gente vai ter, então, ali uma análise, né, uma revolução científica, onde a gente vai estar propondo um modelo melhor do que esse modelo anterior, que talvez fosse até o próprio paradigma anterior que a gente estava analisando, né, que a ciência começou a ver que ele não explicava mais tudo que a gente precisava. Vai ter então uma revolução científica, vão ser propostos novos modelos ali de análise, né, para a gente estar utilizando, e a partir de então a gente consegue partir para uma mudança de paradigma. E esse paradigma novo, né, vai estar substituindo aquele antigo que a gente tinha analisado. Então aquele paradigma antigo que explicava eficientemente as coisas, mas que agora, né, a gente viu que ele é insuficiente, que ele não explica mais tudo o que a gente precisava, a gente vai estar substituindo ele aqui por um novo paradigma. Mas e finalizou por aí? Então já tem um novo paradigma, já posso ficar tranquilo? Na verdade não, né? Porque vai chegar algum momento aqui da evolução, que a gente, seja do que for que a gente está analisando, em que isso aqui já não vai mais ser suficiente. Então a gente vai passar por outro processo aqui de produção científica. Então a ciência que usava esse paradigma vai começar a trabalhar. De repente isso aqui já não vai mais ser suficiente, então o modelo vai se tornar insuficiente de novo. Vai ter uma crise novamente, vai ter uma nova revolução científica. E a partir de então a gente vai ter um novo paradigma. Então a gente vai ter modificações que vão acontecendo ali para que a gente consiga estar explicando a demanda, né, que vai surgindo ali ao longo da sociedade. Então aqui só para a gente complementar essas informações que eu estava mostrando para vocês, o que é, né, o que são basicamente os itens que a gente estava tratando ali, utilizando ainda esse mesmo ciclo, né, que a gente estava analisando. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente ter um slide mais limpinho. Então, o primeiro dos pontos, né, é a tal da ciência normal. O que vem a ser essa ciência normal que a gente vai conseguir estar observando, por exemplo, dentro desse ciclo de análise que a gente estava utilizando ali na composição, né, daquela nossa... para complementar essa informação dos paradigmas da evolução que a gente vai tendo científica.
Então a ciência normal ela vai estar relacionada ali com a utilização desse paradigma, basicamente, para estar solucionando ali os temas, né, que aquele paradigma vai estar propondo. Então, de acordo com a área em que aquele paradigma vai estar abrangendo, a gente vai ter ali a posicionamento, né, da ciência normal, utilizando aquela conceituação, né, do paradigma para produzir o conhecimento propriamente dito. Então, as informações que estão contidas, né, naqueles elementos que compõem o paradigma vão estar produzindo o conhecimento, ou pelo menos vão estar baseando o nosso conhecimento, porque essas informações mesmas elas são consolidadas, elas foram testadas, elas são passíveis de análise, né, então elas podem ser realizadas novamente ali. Qualquer pessoa pode reproduzir, né, as análises daquele que foram feitas para aquele paradigma dentro das condições específicas. Então, a ciência normal vai estar se pautando nessas informações. Então, basicamente, o que significa isso? As equações que a gente utiliza hoje em dia ali, de qualquer área, de matemática, física, qualquer coisa. Então, as equações elas são baseadas em paradigmas e até que surja um novo paradigma que mostra ali para a gente, né? Tá, essa equação ela não explica adequadamente aquilo ali que a gente estava analisando. Talvez seja melhor propor uma nova informação ou um novo paradigma para que a gente consiga estar mostrando, né, essa solução. Ou eu cheguei em um ponto em que eu tenho análise dessa informação, essa equação ela explica isso, mas ela não explica uma derivação dessa equação. Então esse detalhe aqui que eu estou buscando, né, que vem dessa equação, eu já não consigo mais estar explicando. E aí que a gente começa então a ter o tal do modelo insuficiente. Por quê? Porque aquele modelo ele já não vai mais estar conseguindo explicar tudo para a gente. Ele vai estar explicando talvez parcialmente, ou vai estar trazendo a informação incompleta ali para a gente, né? Então a gente começa a perceber, a comunidade, né, começa a perceber, tá, mas eu tenho vários problemas ali, né, que eu estou analisando, né, que esse paradigma já não é mais suficiente para estar respondendo. Eu não tenho mais equações suficientes baseadas nesse paradigma ali para eu conseguir ter as minhas respostas, né? Então isso acontece bastante, por exemplo, ali quando a gente trabalha na astronomia. Então a gente sabe que existem várias teorias, por exemplo, ali do Big Bang, né? A Big Bang é até bem mais consolidada, mas o buraco negro, então, a gente sabe como que funciona? A gente sabe ali razoavelmente bem como que funciona o buraco negro, mas significa que a gente tem todas as respostas deles, a gente sabe prever, por exemplo, o comportamento ali de um buraco negro? Na verdade não, né? Então aí a gente vai ter uma nova necessidade de estar produzindo um paradigma. Então enquanto vai lá, as pessoas vão lá, Stephen Hawking, por exemplo, propõe, né, as equações ali para estar tentando prever o comportamento do buraco negro, mas significa que elas vão funcionar 100%? Não. E aí que vai entrar então a fraqueza, né, que a gente vai ter desse paradigma que a gente tem. Ele é eficiente, a gente vai usar até que surja um novo, um melhor, né, até que esse paradigma pare de explicar, a gente ele vai ser uma verdade, vai ser consolidado porque ele é testado, né, ele é validado, mas ele não vai ser absoluto. Então a gente vai ter essas modificações que vão acontecendo de acordo com as demandas que a gente vai estar analisando. E a partir do momento que a gente constata, né, que efetivamente a gente não tem a explicação de tudo que a gente está analisando, que a gente vai ter a crise do modelo. Então essa crise, né, como eu estava falando para vocês, ela vai estar relacionada exatamente com esse processo. Ela vai estar relacionada exatamente com essa falha, né, nas respostas que a gente vai ter com relação àquilo ali que foi proposto para a gente. Então a gente vai, a partir de então, passar por um processo ali de verificação, né, na verdade, ali, para estar tentando iniciar a formulação de um novo paradigma. Por quê? Porque para começar a formulação do novo paradigma, primeiro a gente precisa aceitar que aquele modelo que a gente tem já não é mais eficiente. Então a gente tem que aceitar que aquilo ali que a gente vai estar fazendo, que a gente utilizava até agora, já tem uma eficiência muito baixa. Então isso aí, essa constatação, né, vai permitir com que a gente trabalhe de uma maneira um pouco mais eficiente, vai permitir com que a gente trabalhe, né, de uma maneira um pouco mais pontual ali para estar solucionando essas questões que vão aparecendo para a gente. A revolução científica, que é o próximo passo, é a próxima etapa, né, dessa análise que a gente vai estar fazendo após a crise do modelo.
E ela vai estar mostrando então para a gente uma fase de mudança, então uma fase posterior ali àquela crise, né, que a gente vai ter, onde a gente vai ter o colapso basicamente da informação que a gente tinha anteriormente. Aqui na Revolução Científica, a ciência vai estar em uma etapa em que a gente vai estar tentando propor uma nova solução. Então aqui é na verdade uma etapa bastante difícil, né, se a gente for pensar, porque essa mudança de paradigma ela não acontece facilmente. É só a gente pensar, né, nos princípios que a gente tem. De repente surge uma outra pessoa e fala: esse teu princípio ele foi válido até aqui, mas a partir de então esse princípio já não tem mais tanta validade. Talvez a gente já comece a questionar esse seu princípio. A gente vai gostar disso? Obviamente que não, né? Aquele princípio, a gente cresceu com ele, a gente gosta dele, ele formou basicamente o que a gente é. Então quando chega uma outra pessoa com um pensamento diferente da gente e fala: esse teu princípio, né, tem que ser revisto, talvez não quer dizer que ele esteja errado, mas talvez ele já não se enquadre mais na sociedade que a gente vive atualmente. Obviamente isso aqui não vai ser legal pra gente, não vai ser confortável pra gente. O confortável vai ser permanecer onde a gente já estava, com as ideias que a gente já tinha. E aqui vai ser a mesma coisa. Então quando surge ali uma nova necessidade, né, de um paradigma, tem muita revolta. Então não revolta que as pessoas vão lá tacar fogo nas coisas, não é isso. Mas tem muita relutância das pessoas de estar utilizando esse novo paradigma que vai estar sendo formado. Então é só a gente parar para pensar. Vocês acham, por exemplo, que aqueles cientistas que gastaram 35 anos da sua vida pesquisando uma determinada coisa, e isso acontece, na verdade é aí que se produz, né, o conhecimento propriamente dito, o conhecimento específico. Então o cara passou ali 35 anos analisando uma nanopartícula de alguma coisa que vai entrar em uma célula cancerígena ali e vai conseguir mitigar alguns dos efeitos do câncer, né, propriamente dito. Você acha que de repente, se surgir uma nova pesquisa ali que fala: tá, mas a gente precisa explicar o que vai estar acontecendo, por que essa nanopartícula vai conseguir fazer isso? E o que a gente conhece até agora não soluciona essa demanda, não consegue, né, tá explicando o que vai estar acontecendo. Então a gente vai ter que abordar de uma outra maneira. Você acha que o cara que estudou 35 anos da mesma maneira, ou com pequenas modificações, vai gostar de alguém falando para ele que ele tem que trabalhar de uma outra maneira? Ou que na verdade nem ele vai trabalhar, né, mas aquilo ali que ele mostrou não é suficiente para estar trabalhando, que a gente vai ter que começar basicamente uma abordagem quase do zero para estar trabalhando? Não vai, né? Então as pessoas têm uma grande relutância quando a gente trabalha com essa questão do novo e tudo mais. E na verdade não está errado, só está protegendo aquilo ali que ele fez. Como eu estava falando no começo, tudo que a gente produz, né, a gente tem um certo apego, a gente tem ali um carinho, né, por aquilo ali que a gente vai estar produzindo. Então imagina o trabalho de uma vida. Também tem essa necessidade, né, de estar controlando, de estar tentando manter aquilo ali por mais tempo, né? Pelo menos para a gente ter a relevância adequada. Então essa revolução científica, ela é assim, é contraposta e tem debate e tudo mais, e demora um certo tempo para a gente conseguir uma nova consolidação. Então essa mudança de paradigma que a gente vai ter, nesse aprimoramento ou essa modificação completa, talvez, que a gente vai ter ali, ela se dá a partir do momento em que a maior parte da comunidade científica, então ali o maior percentil, né, da comunidade científica vai achar mais adequado. Então a partir do momento em que a gente tem os dois paradigmas, o antigo e o novo, e aqui no antigo a gente vai ter essas pessoas que estão relutantes, que não querem sair daqui. Mas a partir do momento em que a gente começa a ter mais pessoas aqui que já acham que o novo explica melhor as coisas, isso aqui que vai dando relevância para o novo paradigma. Então é isso aqui que vai estar dizendo para ele que realmente é essa informação nova aqui, é esse novo conceito básico que a gente vai estar utilizando para estar direcionando ali a solução dos problemas que a gente vai estar analisando. Então é essa conceituação, na verdade. A gente não vai chegar, por exemplo, eu vou propor um novo paradigma e agora todo mundo vai ter que usar. Na verdade, não. Se eu propor um novo paradigma e não for adequado, as pessoas não vão utilizar, né? A gente vai ter um número maior de pessoas aqui atrás ainda, no antigo paradigma, e aquele novo vai acabar se tornando irrelevante. Então a gente vai trabalhar sempre dessa maneira, fazendo basicamente essa análise, né? Para estar encontrando a solução adequada. Seria quase como se fosse uma democracia, onde o que tem mais pessoas utilizando, né, vai acabar sendo mais relevante. Então, dentro dessas análises que a gente vai estar fazendo
no desenvolvimento desse nosso processo, no desenvolvimento do progresso efetivo ali das nossas análises, eu vou passar aqui para vocês também um pouquinho só da parte ali das análises que podem ser feitas nas ciências sociais, então na parte de sociologia, porque o livro de vocês traz isso, mas como eu acho ali para a parte da engenharia, né, o estudo um pouco mais focado vai ser um pouco mais interessante, eu vou passar aqui um pouquinho mais rapidinho. Vou explicar, né, o que acontece ali em cada uma das etapas, né, para a gente estar analisando, mas vou passar com um pouco mais de agilidade. Então vamos lá. Então, quando a gente pensa ali na parte de sociologia, o campo de estudo, né, na verdade, dessas ciências, que são as ciências sociais, ele vai ser o comportamento humano ou o comportamento da sociedade, né? Então, é uma análise um pouquinho diferente que a gente vai estar fazendo. Enquanto aqui a gente está trabalhando com eventos específicos, então com fenômenos observáveis, por exemplo, com a questão tecnológica, com a questão ali palpável, né, que a gente consegue estar observando. A sociologia ela é um pouquinho diferente, ela vai estar trabalhando com a conceituação, né, da análise ali temporal de uma determinada sociedade. Então, o que quer dizer temporal? Que vai estar analisando a sociedade, como que ela vai estar agindo, o que vai estar acontecendo naquele determinado instante. Então, é bastante mutável se a gente for pensar. Por quê? Porque a sociedade acaba sendo modificada o tempo todo. É só a gente ver, né, o exemplo do Brasil, que é uma sociedade ali, razoavelmente evoluída. Claro que a gente tem muito caminho para evoluir ainda, mas é uma sociedade, né, que já é civilizada basicamente. E veja, né, a diferença que a gente tem em ter uma sociedade dos anos 60 e a sociedade atual. Então, seja para bem, seja para mal, tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins, mas a gente tem modificações na sociedade. E isso ali vai sendo a sociologia, né, ela vai tentando explicar isso ao longo do tempo. Até essa própria conceituação do bom e do mal. É bom ou mal para mim, né? Na verdade, para a sociedade, aquilo ali não tem a informação de ser bom ou ruim. Simplesmente está evoluindo, simplesmente está acontecendo. Ah, porque eu vou achar ruim e vou ficar revoltado com isso? Só lamento, você não vai fazer muita diferença na evolução social. O que cabe a nós é tentar adequar, né, de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu acho correto, mas claro que a gente tem que deixar, né, a sociedade evoluindo ao longo do tempo também, que é o processo natural que acontece com tudo, basicamente. E essas análises, então, sociais, né, que vão sendo feitas, é diferente daquela análise que a gente faz mais na parte da engenharia, né, mais na parte técnica, porque elas são bastante subjetivas. Então, aqui, enquanto a gente vai lá e observa, por exemplo, ah não, o valor que deu aqui é 2, ou o valor que deu aqui é 2,52354. Na parte da sociologia é um pouco diferente, a gente não vai ter um valor absoluto que a gente vai estar conseguindo observar ali de acordo com tal e tal ensaio. Ali não, ali vai depender muito da lente, né, do observador. O que significa essa tal da lente do observador? Significa que a pessoa que vai estar fazendo aquela análise vai de alguma forma estar impondo ali a sua observação, né, o seu critério sobre aquela informação. Então, por mais que a pessoa seja o mais profissional possível, o mais imparcial possível, a pessoa tem uma vivência, a pessoa tem ali um crescimento que ela foi realizando ao longo da vida. Isso significa que a gente vai ter algum tipo de informação que aquela pessoa vai estar trazendo que vai ter uma carga emocional, que vai ter uma carga ali relacionada, né, com aquilo que foi desenvolvido ao longo daquele seu tempo de vida. Então isso vai acabar agregando, por isso que essas observações são bastante subjetivas, porque elas têm ali uma parte, né, da mente do observador que vai estar fazendo essas análises. Mas essas verificações, né, que a gente vai estar fazendo ainda dentro da parte da sociologia, a gente tem alguns paradigmas que foram consolidados ao longo da história que servem para a gente estar analisando ali o que acontece, né? Então, a maneira com que a gente enxerga as nossas coisas. E aqui o livro de vocês ele trouxe principalmente 4, que seria o positivismo, o construtivismo, a teoria crítica e o realismo. Então essas 4 teorias, esses 4 paradigmas que foram consolidados ao longo da história, eles são bem importantes porque eles tratam ali da percepção do conhecimento que a gente vai ter. Então eles vão tratar da maneira com que a gente enxerga o conhecimento,
elas vão tentar, na verdade, explicar, né, a maneira com que a gente enxerga o conhecimento. E vai ser bem bacana porque a gente consegue ver a diferença em que os pesquisadores vão propondo para a gente. Claro que aqui não é um pesquisador, são grupos filosóficos e sociológicos, né, que propõem essas ideias. Então, é claro que isso aqui explica um determinado período do tempo, como, por exemplo, o positivismo. Então, no positivismo ali, daqui a pouco eu vou trazer uma explicação um pouquinho melhor, mas ali a gente vai estar tratando da realidade, do que é real, né? E do que é compreensível. Então, o que a gente consegue estar observando. Inclusive, o positivismo, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor, mas ele está muito relacionado com a própria formação do Estado do Brasil. Então, quando ele teve aqui a formação, né? Quando a gente saiu da monarquia, o positivismo teve uma influência muito grande. A gente tem também o construtivismo, então ali onde a gente tem várias realidades, né, que na verdade o observador vai conseguir observar várias realidades que vão estar relacionadas com o local, por exemplo, daquele grupo de pessoas ou aquela pessoa cresceu, onde ele vive, vai estar relacionado também com os costumes, né, daquela pessoa, que na verdade se a gente for ver isso que vai estar explicando o que vai estar formando a pessoa, então o local, né, onde que a pessoa está inserida faz muita diferença, no que a pessoa vai estar se tornando, por exemplo. É o determinante, então se a pessoa cresceu em um lugar, só pode se tornar a mesma coisa que as outras pessoas que moram ali? Não necessariamente, obviamente tem modificações, né? Mas acaba influenciando bastante. A teoria crítica, então aqui a gente vai estar tratando de uma realidade virtual. Virtual não quer dizer de computador, de celular, não. Virtual é que ela está um pouco distante da real. Ela vai estar sendo moldada ali de acordo com os valores econômicos, com os valores sociais, políticos, culturais, de gênero, com que a gente vai crescendo ao longo do tempo. Então essa teoria crítica ela vai estar dizendo que o ser humano, que a sociedade, ali, cada grupo social, né, é formado de acordo com essas características, de acordo com os valores que os nossos pais, por exemplo, passaram para a gente, de acordo com os valores que a sociedade disse para a gente que são corretos, os valores econômicos, então se uma pessoa nasce com uma família mais abastada ou se nasce com uma família mais pobre, vai ter diferenças, né, entre essa formulação, entre a formação do caráter da pessoa, não do caráter necessariamente, mas do pensamento, né, das linhas de pensamento dessa pessoa. Então tem essas relações que a gente vai fazendo. E por último tem o realismo. Então o realismo ali, a gente vai estar, essa corrente, né, de pensamento vai estar dizendo que a realidade é o mundo real, praticamente, ali que a gente vai conseguir estar observando, só que a gente vai ter as probabilidades acontecendo. Então a gente vai ter o mundo real, onde as pessoas estão trabalhando ali o tempo todo, né, vão estar sendo envolvidas nas atividades diárias ali para estar sobrevivendo, basicamente, e a partir disso, então, a gente vai ter umas probabilidades. Então, qual que é a probabilidade da pessoa tomar determinada atitude? Qual que é a determinada, probabilidade de tomar outra atitude lá na frente? Então, isso que vai estar compondo as pessoas. E, na verdade, se a gente for pensar, né, faz sentido. Então, por mais que as pessoas cresçam em um mesmo local, existe a probabilidade de uma pessoa tomar uma atitude que vai deixar ela mais próxima das pessoas que moram nesse local, ou uma atitude que vai levar para mais longe. Aí, de repente, a pessoa que está mais longe volta para mais perto, essa que está mais perto vai mais para mais longe. Existem probabilidades de ocorrência desses determinados eventos, que obviamente, né, vão depender da consciência de cada pessoa. Então aqui a gente vai ter ainda a continuação, né, dessas análises que a gente vai estar fazendo com relação a cada escola, né, que a gente vai ter de paradigma. Então, para não ficar entrando tanto nos detalhes, essa aqui é a tabelinha do livro de vocês, lá onde a gente consegue observar que, por exemplo, o propositivismo vai estar dizendo aqui que os resultados são verdadeiros, que o pesquisador ali é o objetivo, então ele está observando, está explicando efetivamente aquilo que ele vai estar observando, né, aquilo que vai estar acontecendo. Então ele vai estar visualizando ali a realidade, aquilo que vai estar acontecendo por meio de um espelho unidirecional. Então ele tem um único foco, então basicamente seria, né, igual aquela, eu não sei como que chama, mas aquele negócio que o pessoal coloca nos cavalos, né, só para olhar para um lado ali para frente, no caso. Então a gente vai ter essa direção ali da observação que vai estar sendo feita. E a metodologia que é utilizada ali no positivismo vai ser então a preocupação com estar testando aquela teoria. Então a gente vai estar utilizando principalmente de métodos quantitativos ali para estar fazendo essas análises e verificações. Construtivismo, então a obtenção dos resultados ali, ela vai estar muito baseada, né,
na participação, basicamente, ali do observador. Então, o observador, quem vai estar fazendo essa análise, ele vai estar inserindo naquilo, ele vai estar inserido naquilo que ele vai estar observando. Então, se a gente for pensar, tem ali uma informação um pouco mais parcial, né, daquilo que a gente vai estar analisando. E a metodologia utilizada ali pelo construtivismo, pelos observadores do construtivismo, é basicamente a utilização de entrevistas não estruturadas. Então, você lembra lá na última aula que a gente viu, né, como que funcionam as entrevistas não estruturadas, que não tem perguntas definidas e tudo mais. Então, a gente vai ter ali o pesquisador, né, influenciando de alguma maneira o que está sendo observado. Claro que ele não vai impor as ideias dele, mas ele vai estar analisando de uma maneira um pouco diferente aquilo ali que ele vai estar entrevistando. Teoria crítica, os resultados então são mediados, né, por um valor. Então o pesquisador ele vai tentar transformar aquilo ali que ele vai estar vivendo, então ele é realmente ativo naquele meio, não é igual ao construtivismo em que a pessoa só participa. Aqui na teoria crítica, o observador ele vai efetivamente estar tentando mexer naquela realidade, então já vai ter ali uma pesquisa, né, onde a gente vai ter um agente atuando sobre aquilo ali, para ele ver se ele vai conseguir modificar ou não aquilo ali. E a gente vai ter ainda a questão do realismo, então ali a gente vai tentar buscar os resultados mais reais, mais verdadeiros possíveis, né? Então o pesquisador ele tem a noção, na verdade, de que ele vai estar precisando ali estar fazendo uma colaboração, né, de informações. Então ele vai ser consciente, ele vai saber que ele precisa observar por mais de um ângulo de vista, diferente do positivismo, que também busca a realidade, mas no positivismo a gente só olha pela ótica do observador. No realismo não, a gente vai ver pela ótica do observador, de outro usuário, de outro usuário, de outro usuário, para compor ali, para triangular essa informação que a gente vai estar observando. Então a metodologia vai ser basicamente ali por métodos qualitativos, onde a gente vai estar tentando buscar nas entrevistas, né, que são realizadas as informações que levam para o mesmo local, para estar utilizando, né, somente a informação correta. Então aqui, dentro dessas análises, né, dessas pesquisas, a gente vai ter lá a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, que a gente já viu alguma coisinha lá na nossa última aula, né? A gente já fez essas análises, mas aqui vai estar mostrando então quais que são os objetivos, as hipóteses, como que funciona a formulação de questões, o tipo de pesquisa, os ensaios, a metodologia. Também vai ter ali como que vai ser conduzida a pesquisa, os dados, as perguntas, os resultados e o propósito dessa pesquisa. Então aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido com vocês, né? A gente já viu alguma coisa com relação a isso. Esses próprios textos eu peguei do livro de vocês ali para tá utilizando aqui na aula, né? Então o que a gente vai ter? Então numa pesquisa qualitativa, o objetivo é que a gente tenha uma descrição mais primorosa possível. Então mais importante ali do que a quantidade de quantas pessoas, por exemplo, respondam àquela nossa pesquisa. Na pesquisa qualitativa a gente está mais preocupado em como que as pessoas vão estar respondendo aquilo ali para a gente, né? Se elas vão estar detalhando, se elas vão estar mostrando tudo que a gente quer saber. Então a gente vai ter ali a formulação das hipóteses e teorias, né? Para a gente estar fazendo análise daquilo que foi observado, então da coleta ali que a gente teve, né? Das entrevistas. Formulação das questões, então a gente vai ter ali, a partir dessas hipóteses e teorias, a gente vai estar formulando as questões ali da maneira mais flexível e geral para estar empregando novamente na entrevista, né? Então, para a gente estar fazendo essa análise. Os tipos de pesquisa vão estar relacionados geralmente ali com estudos de caso, então estudos culturais, estudos sociais ali com relação a uma determinada etnia, né? Então a gente vai ter aí um campo amostral que vai ser determinado. Os ensaios geralmente vão estar tratando ali a realidade que vai ser analisada, então a gente tem uma demanda com relação a isso, a gente quer uma qualidade daquela informação que a gente vai ter. Utilizado o método indutivo, então vocês lembram lá que o método indutivo, né, diferente do dedutivo. O indutivo a gente vai estar partindo ali das ideias, né, para estar observando. Condução da pesquisa, então a pesquisa vai ser conduzida ali dentro de um determinado grupo, então a gente vai ter uma perspectiva ali sendo realizada, né, com relação a esse grupo. Os dados vão ser semi-estruturados, então vão poder estar sendo
trabalhados ali de uma maneira independente, né? Como as perguntas não são bem consolidadas, não são perguntas em que você responde sim ou não, por exemplo, a gente vai trabalhando ali de uma maneira que a gente tem adequação, né? A gente pode melhorar a aplicação desses dados. Não quer dizer que eu vou poder usar o dado da maneira que eu quero, mas em um momento que eu quiser, eu posso estar trabalhando. A pergunta principal é por quê? Então, o porquê, né, que vai estar acontecendo, por que você deu essa resposta para mim. Os resultados são exploratórios, então como eu estava falando para vocês, não é nada bem definido, né, tudo tem que ser analisado. E o principal propósito é entender o contexto daquilo ali que a gente está analisando para estar interpretando as suas necessidades. Na quantitativa é um pouco diferente, então aqui a gente quer realmente a quantidade de dados sendo aplicadas. Então a gente quer o maior número de pessoas respondendo, por exemplo, para a gente ter uma amostragem significativa, né? Um número significativo com relação à estatística. Então as hipóteses e teorias elas vão ser formuladas ali partindo de uma determinada teoria que a gente quer estar testando. Então para isso a gente vai formular as questões baseadas em uma predição daquilo ali que a gente quer estar analisando. Então o que a gente acha que vai estar acontecendo, o que a gente acha, né, que vai estar esperando como resposta. O tipo de pesquisa geralmente vai ser experimental também, né, que a gente vai estar utilizando comparação entre os valores que a gente vai estar utilizando, e aqui a gente quer um número um pouco maior de amostras para a gente ter a análise significativa. Ensaios são feitos de forma controlada, obviamente, né, para a gente ter a relevância científica. O método aqui é o dedutivo, então ao contrário da pesquisa qualitativa. Condução da pesquisa vai ser feita ali do ponto de vista externo, então o observador que vai tentar ser o mais imparcial possível que vai estar fazendo. Os dados são estruturados, então a gente vai trabalhar com eles de uma maneira um pouco mais rigorosa, porque as respostas basicamente são sim ou não. Então são respostas simples, né, que a gente vai estar obtendo aqui, então não tem muito como a gente moldar elas, né, não tem muito como trabalhar de maneira diferente com elas. A pergunta principal aqui vai ser quantos, então está relacionado, né, com a quantidade propriamente dita. Os resultados vão estar sendo baseados ali nas normas, em consensos que a gente consegue estar observando, generalizações, né, para a gente ver ter ali, que a gente pode ter com relação a esses dados estatísticos. E o principal propósito é que a gente consiga prever o resultado ali, como a própria hipótese aqui, né, vai estar baseando, vai ser com que a gente consiga prever aquele resultado e estar provando ele, comprovando ele através da nossa pesquisa. Então a gente consegue observar essas duas principais diferenças ali para a gente conseguir estar analisando. Então aqui só para finalizar, né, as escolas filosóficas que a gente vai ter. Eu adicionei uma mais, que é o determinismo. Então no determinismo a gente vai partir basicamente da ideia ali de que fatores biológicos ou fatores como o meio ou fatores como a religião, qualquer coisa que influencie a pessoa é que vai estar modelando, essa palavra que eu queria buscar, as características ali tanto dos indivíduos quanto da sociedade. Então, o modelo determinista, a pessoa é determinada pelo meio em que ela está inserida, ou determinada por um fator biológico. Então, basicamente, seria assim, duas pessoas com o mesmo DNA vão ser, obviamente, iguais, né, já que elas têm o mesmo DNA, e não é isso que acontece, né? Então, a gente tem alguns furos ali no determinismo. Como assim, professor? As pessoas com DNA igual são iguais. Tá, a gente pode ter ali dois gêmeos que fisicamente são iguais, mas a personalidade deles é diferente, o jeito em que eles tomam atitudes é diferente. Se a gente separar dois gêmeos, colocar um para viver numa mansão e outro para viver em uma casa ali um pouco mais simples, a gente vai ter diferenças entre esses dois elementos. Então não é somente um fator que vai estar modificando, né? A gente não tem uma determinação ali 100% eficiente daquilo ali que a gente está analisando. Positivismo vai estar bastante relacionado com a questão da disciplina, rigor e ordem, para que a gente tenha um crescimento social, para que a gente tenha um avanço da sociedade, e tudo isso sendo baseado ali na ordem social e principalmente baseado na ciência. Lembra que eu falei que a gente teve uma grande influência do positivismo na formação da República do Brasil? E teve mesmo. Tanto que as palavras na nossa bandeira, ordem e progresso, são palavras positivistas. Então a gente teve uma grande influência, né, do positivismo europeu quando teve a formação do nosso Estado, que é basicamente o Estado que a gente tem hoje em dia. Então tem essa influência muito grande, nessa influência da progressão que a gente tem, que está relacionada com o positivismo. Realismo, que vai estar relacionado com a exposição das desigualdades, vai na verdade mostrar efetivamente o que acontece na nossa sociedade. Construtivismo, que vai estar relacionado ali com a construção do conhecimento
a partir da realidade do aluno. Então, o aluno, basicamente, que vai estar buscando conhecer, que vai estar buscando o conhecimento, que vai estar propondo, então, as novas soluções. Então, basicamente, seria ali a teoria do conhecimento ativo. Pós-positivismo. Então, o pós-positivismo é basicamente um aprimoramento do positivismo, que a gente vai estar ali baseando o nosso conhecimento em hipóteses e não nas bases incontestáveis, que seria basicamente ali que a gente estaria utilizando como crescimento moral. Então, a gente tem as bases morais e aquilo ali é incontestável. No pós-positivismo já não. A gente vai questionar aquelas bases morais. Tá, elas funcionaram, mas será que elas funcionam hoje em dia também? Então é isso aí que a gente vai estar questionando. E a gente tem também a teoria crítica, que é basicamente ali, a gente tentar unir a parte da filosofia teórica junto com a teoria, com a parte prática. Então a gente vai tentar incorporar essas duas ações. E claro, né, galera, longe de mim defender ou criticar alguma dessas escolas filosóficas, eu não sou filósofo para estar fazendo isso, né? Mas obviamente isso aqui não pode ser tomado como verdade ou como mentira absoluta. Claro que isso aqui tudo tem contrapontos, tem verdades, tem coisas que têm que ser pensadas um pouquinho melhor, mas é só para a gente conhecer, né, essas escolas que vão estar atuando, que existiram e existem ainda no nosso dia a dia. Então, antes de avançar aqui para a nossa aula 3.3, eu vou fazer uma pausa, a gente vai entrar aqui na questão das normas técnicas, resumos, né, das normas técnicas, obviamente não vou passar tudo com vocês, mas então eu vou fazer uma pausa aqui de uns 10 minutinhos, só para a gente ter uma retomada de fôlego. Então eu já volto aqui. Bom, então beleza. Então vamos retomando aqui. Falei que a garganta não tá legal. Mas então vamos retomando aqui pro finalzinho da nossa aula, né? Tá quase acabando, prometo que não vou ficar até muito tarde aqui com vocês. Nossa aula bem curtinha aqui, principalmente essa 3.3. Mas então vamos lá, então vamos analisar o que a gente tem para estar estudando por hoje. Então aqui na aula, né, 3.3, no item 3.3, a gente vai estar avaliando o que vai estar acontecendo com relação às normas que vão estar regendo os trabalhos que a gente vai desenvolver. Então o que isso aqui significa para a gente do ponto de vista de atuação propriamente dita, né, do desenvolvimento profissional que a gente vai ter ali com relação ao nosso estudo. Então as normas aqui que a gente vai estar avaliando, a ABNT, que vai ser a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a gente conhece por ABNT, ela vai estar especificando, ela vai estar detalhando ali para a gente quais são os recursos, quais são os elementos, quais são os detalhes que a gente precisa estar observando, que a gente precisa estar atento quando vai desenvolver um determinado projeto, quando a gente vai fazer então uma determinada atividade. Seja essa atividade ali o desenvolvimento de um projeto científico, seja essa atividade o desenvolvimento de um projeto ali, por exemplo, um projeto tecnológico. Então, quaisquer que sejam as coisas que a gente vai estar analisando ali para estar desempenhando as atividades, a ABNT vai ter um recurso ali, uma padronização, né, que ela vai estar regulamentando para a gente estar utilizando. Mas e por que é importante a gente trabalhar com essas recomendações da ABNT, né? Por que é bacana a gente pensar nessa conceituação ali dos detalhes que a gente vai estar observando? É bem importante a gente notar as normas da ABNT, que a gente obedeça e siga tudo bem certinho, porque elas permitem a organização e a identificação de trabalhos científicos ou não. Então é a normatização dos elementos que a gente vai estar usando, né, que vai estar propondo ali para a gente a maneira mais adequada para a gente conseguir ler e para a gente conseguir escrever um dado trabalho. Então é só a gente pensar o que é mais fácil, né, para um leitor estar observando. Uma capa padrãozinha ali que por mais que pareça sem graça vai ter todas as informações possíveis, ou aqueles negócios em word art tudo coloridão ali, parece que foi uma criança que fez. O padrãozinho vai ser mais fácil. Então uma pessoa que está acostumada a ler trabalhos, por exemplo, ela já sabe exatamente onde que ela vai procurar as informações. E é exatamente isso que a ABNT, né, vai estar mostrando para a gente. Ah, professor, mas a ABNT só existe aqui no Brasil, né? Até porque a norma é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, nos outros países isso aqui nem existe, né? O pessoal não precisa ficar se preocupando com seguir a ABNT, por exemplo. Literalmente, seguir a ABNT eles não precisam.
mas todos os países vão ter uma normatização reguladora da apresentação de informações que ele vai estar sendo proposta, né, dentro de um determinado sistema, que vai estar fazendo exatamente o mesmo papel da BNT. Então não importa o país que você vá, quero me livrar disso ali para fazer o meu TCC mais livre, por exemplo. Não adianta, só vai mudar de nome, mas você vai ter que seguir os mesmos parâmetros, né? Você vai ter que obedecer ainda aos mesmos recursos. Então, tem que ficar consciente, né, disso, desses detalhes ali que a gente vai estar, que a gente precisa compreender com relação à BNT. Mas além disso, por que é relevante a gente obedecer essas recomendações técnicas que vão estar sendo propostas? Um dos principais pontos é, por exemplo, se já é importante aqui no Brasil, né, por exemplo, então, uma pessoa que vai estar analisando ali o meu trabalho vai conseguir observar, por exemplo, de uma maneira mais fácil, né, aqueles detalhes que eu vou estar inserindo. Imagina então se é uma pessoa ali de fora do país, por exemplo, que está acostumada, né, com o processo ali bem certinho, bem organizado, bem padronizado. Ela vai chegar, vai pegar um trabalho ali de uma pessoa vai estar de um jeito, de outra pessoa vai estar de outro jeito, de outra vai estar de um terceiro jeito. Tu imagina a loucura, né? Imagina a salada que viraria ali esse processo construtivo das informações que a gente poderia estar propagando, por exemplo. Então as normas vão entrar exatamente nessa padronização, para que a gente saiba exatamente onde, né, que a gente vai estar procurando as coisas, para que fique um negócio bonitinho, por exemplo, né, quando a gente vai entregar os documentos ali vai estar tudo parecido, pelo menos, né, dentro das recomendações que a gente tem. Então isso aqui acaba facilitando muito o processo burocrático, acaba facilitando muito essa parte escrita que a gente vai ter e também a parte de leitura, né, das informações. Quando a gente faz ali um determinado trabalho, de novo, a gente vai ter o apego com as informações, a gente vai ter o apego com o texto que a gente vai estar escrevendo e tudo mais. Então a gente gosta daquilo ali que a gente vai estar escrevendo, a gente acaba se apegando. Por mais que você odeie fazer o TCC, vai chegar em um ponto que alguma pessoa vai falar mal do teu TCC e você vai ficar puto com ela. Por quê? Porque ela está falando mal ali do teu bebê, né? Do teu produto que você vai estar escrevendo ali propriamente dito. Então isso é bem importante, né? É bem importante que a gente trabalhe com as normas da BNT, porque ela vai possibilitar que mais pessoas acessem aquilo ali. O principal foco, né, da escrita que a gente vai estar fazendo vai ser propagar aquela informação. A gente quer que as pessoas consigam ler, que elas sejam capazes de estar observando aquelas informações que a gente vai estar trazendo. E as padronizações, né, que a gente vai estar utilizando relacionadas com as normas aqui que vão ser propostas pela gente, que vão estar favorecendo esse determinado serviço, esse determinado processo. A BNT é a principal responsável por elas. Então aqui, né, a norma ela vai estar favorecendo a gente para apresentar esses trabalhos de uma maneira padronizada. Então a norma ela vai favorecer com que a gente consiga estar mostrando, né, os elementos que vão estar sendo construídos ali dentro desse nosso sistema, de uma maneira que a gente consiga ter os detalhes facilmente encontrados. Então, por exemplo, em uma capa, o exemplo que eu estava já mostrando para vocês, né? Em uma capa, o que vai acontecer? Se eu tiver uma capa toda desorganizada, que não está seguindo a padronização, aonde que eu saberia, por exemplo, aqui para estar encontrando o nome da universidade? Não sei, a pessoa poderia colocar em qualquer lugar. O nome da própria pessoa, aonde que estaria? Lá embaixo? Lá em cima? Não sei. Título do trabalho. Então essas informações, a partir do momento que a gente segue a padronização, quem vai pegar o teu trabalho para ler já vai saber, opa, aqui está o nome, aqui vai estar a universidade, né, de onde que está vindo aquele trabalho, qual que é o título do trabalho, já pega aqui direto. Então a gente tem uns detalhamentos ali que fica muito mais fácil para a gente conseguir estar analisando. É muito mais simples a gente conseguir, né, trabalhar com as informações dessa maneira, que a gente saiba exatamente aonde que a gente vai estar procurando. Ah, professor, mas eu ainda não sei aonde que eu vou estar, onde que eu consigo pegar essas informações da maneira mais rápida. Mas, com o passar da leitura ali, de vários e vários trabalhos que vocês vão fazendo ao longo da sua vida acadêmica e da vida profissional, também a gente acaba acostumando. Então aqui, vocês acham que vale somente para um TCC, por exemplo, esses detalhes aqui de nome, universidade, título do trabalho? Não necessariamente. Muitos dos trabalhos que a gente vai fazer, né, dos projetos, quando a gente precisa, por exemplo, apresentar o memorial de cálculo, o que a gente vai fazer?
Geralmente o que você faz? O nome da empresa, quem escreveu naquele trabalho, aquele memorial de cálculo, o título do memorial de cálculo. Então o processo de padronização é exatamente o mesmo. Mudam algumas informações, mudam, então inclusive a gente tem normas, né, para estar fazendo isso, mas a gente vai tentar promover as informações da mesma maneira, porque fica exatamente, né, isso que eu estou repetindo, fica muito mais fácil para a gente estar lendo, fica muito mais fácil para a gente estar trabalhando, né, com essas informações. E é exatamente isso que a gente sempre vai estar buscando, essa complementação de informações da maneira mais simples possível, é tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer. A facilidade, né, de exposição das ideias que a gente vai ter ali é tudo que a gente vai estar buscando com relação a esse desenvolvimento. Então as normas aqui que a gente está comentando, né, qual que é o rigor de uma norma? Então isso é um ponto bem importante para a gente conversar, porque o rigor de uma norma, ele tem valor de lei, eu vou ser preso, por exemplo, se eu não seguir uma recomendação normativa ali, por exemplo, para a ABNT? Não, você pode escrever um documento ali, colocar um word art ali. O que é word art, né? Deixa eu até pegar aqui. Talvez quem é mais novo não conhece o tal do word art. Word art é basicamente isso aqui. Então, pelo menos quando eu era pequenininho, eu adorava colocar essas letras aqui bem bonitonas lá para ficar bonito no trabalho, para entregar para a professora, né? E deixava colorido o negócio e ficava bem legal. Mas isso aqui não é legal, né, se a gente for pensar do ponto de vista de um trabalho profissional. Sim, quando a gente vai trabalhar ali, né, mesmo do mundo científico, mesmo vocês na graduação, vocês já têm uma atuação profissional agora. Vocês têm um trabalho profissional, né, sendo entregue quando vocês entregam um trabalho para um professor, por exemplo. Vocês já vão estar expondo, né, o seu nome ali, vocês já vão estar entregando um documento oficial. Sim, qualquer documento que vocês entregam para um professor, por exemplo, em um trabalho que foi solicitado, uma prova, é um documento. Então aquilo ali você já tem uma responsabilidade sobre aquilo. O teu nome, né, está inserido dentro daquele contexto. Então você não vai entregar qualquer coisa. Então a gente vai estar utilizando ali as recomendações técnicas. Mas voltando ali para o assunto, eu vou ser preso, por exemplo, se eu usar aquele word art para ficar bem bonitão no meu trabalho, colocar uma colorzona vermelha ali, bem legalzona, ou coloridão, né, colocar um arco-íris. Você não vai ser preso, você pode, né? Você tem a liberdade de imprimir aquilo ali, não vai ter problema nenhum. Só que o que vai acontecer? Se você precisar fazer uma publicação oficial daquele tal documento que você vai estar propondo, se você, por exemplo, precisar enviar para o governo, se você precisar enviar para uma universidade, se você precisar enviar para um órgão oficial, para o Ministério Público, para um advogado, por exemplo, aquilo não vai ter validade. Então, quando a gente vai entregar um documento oficial, a gente precisa estar seguindo as recomendações técnicas. E por quê? Por que as pessoas vão ser chatas com relação a isso? Por que a gente não pode fazer o que a gente gosta, por exemplo, que é deixar bem coloridão o nosso trabalho? Porque as pessoas querem facilidade. Então, uma pessoa que vai estar recebendo aquele documento, né, ela está analisando centenas de documentos por dia, provavelmente. Então, você acha que ela quer que uma esteja vermelha, outra esteja azul, outra esteja o desenho do unicórnio, outra tenha o desenho não sei do que? Ela não quer isso. Ela quer o documento mais padronizado possível, porque aí ela vai... Ah, eu quero determinada informação. Eu sei que a norma vai dizer que essa informação tem que estar em tal lugar. Então ela vai pegar o documento 1, opa, nesse lugar, 2 nesse lugar, 2, 3 nesse lugar, 2, 2, 3, 4 nesse lugar, 5 nesse mesmo lugar. Fica muito mais fácil para ela estar trabalhando, né? Então é exatamente por isso que a gente vai querer essa padronização. Então, embora a gente não vá ser preso se imprimir um documento fora das normas, a gente não vai ter um trabalho aceito, por exemplo, tanto no meio acadêmico quanto no meio legal também, né? Não vai ser interessante a gente entregar dessa forma. O máximo que vai acontecer se você estiver trabalhando com um advogado e você mandar um documento esquisito, é que ele vai pegar esse documento e vai ajeitar ele para você. Então, obviamente ele vai cobrar por isso, né? Mas também vai estar trabalhando dessa maneira. Então tem vários critérios que a gente vai observando ao longo do desenvolvimento de um determinado documento dentro das normas ABNT, só que essas normas, esses critérios que vão sendo definidos, eles vão estar variando de acordo com o tipo de documento que eu vou estar tentando produzir.
Então, sim, existe basicamente uma norma, uma recomendação normativa para cada tipo de documento. Mas o que vem a ser, então, esses documentos, né? Quais são os tipos de documentos que eu vou ter? Aí são muito variados. A gente vai ter desde, por exemplo, a elaboração de um pôster. Um pôster, professor, mas então ali, uma banda, por exemplo, quando vai fazer, né, um pôster, tem que estar utilizando as normas ABNT? Na verdade, não. Deixa eu procurar aqui um pôster científico só para mostrar para vocês. Então, um pôster é basicamente um trabalho em que a gente vai estar apresentando as informações de uma pesquisa que a gente fez dentro da universidade. Então, dentro ali de algum tipo de laboratório, né, a gente vai estar mostrando então essas informações de uma maneira padronizada. E como vai ser feito isso, então? Deixa eu mostrar o pôster aqui, tá pensando. Então a gente tem que lembrar, né, que esses documentos eles são oficiais. Então aqui, deixa eu organizar isso aqui. Por exemplo aqui, nesse pôster, né? Peguei um trabalho qualquer ali, só para a gente estar visualizando. Então ali, o que esse pôster vai estar mostrando para a gente? Vai estar mostrando a avaliação dos sintomas da disfunção temporomandibular, sei lá o que significa isso, de uma universidade lá. Mas a gente vai ter então uma padronização normativa que vai estar mostrando para a gente aonde que vai estar a introdução, aonde que vai estar o objetivo, aonde que está a metodologia, como que são apresentados os resultados, a conclusão e as referências. E esse pôster geralmente ele é publicado, né, em algum determinado evento, então o evento vai ter também ele vai precisar, né, que os pôsteres sigam a recomendação normativa, para não chegar lá no evento, por exemplo, um congresso, né, e tem um pôster de qualquer jeito. Então tem um pôster que tem uma figurinha só desenhada, tem outro pôster que está com texto completo, tem outro pôster que só tem texto. Então a gente tem recomendações que tem que ser seguidas para a gente conseguir ter uma identificação visual, né, uma identidade visual bem estabelecida. E isso a gente só consegue com essa padronização que a gente vai ter com relação às nossas normas técnicas. Então aqui, de acordo com cada tipo de elemento que a gente for estar escrevendo, a gente vai ter uma recomendação diferente acontecendo. Então, para o pôster é uma, para um artigo científico é outra, para um projeto científico é outra, para uma monografia bem parecida com a do projeto científico, mas é outra também. Então, tem os detalhes que a gente tem que ir seguindo, né? Que é isso que a gente vai estar explorando. Então, por isso que não adianta eu ficar mostrando, ficar abrindo norma por norma aqui com vocês para estar analisando. Passou ali, acabou a aula, já ninguém lembra de mais nada. Então o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente vai buscar essas informações e, por exemplo, surgiu a necessidade, você foi lá, seguiu a minha recomendação, né, para você se tornar um profissional um pouco mais completo, foi lá, buscou um professor da sua área que você gosta e incentivou ele a fazer um projeto ali de pesquisa com você. Então, uma iniciação científica, por exemplo, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que ele vai falar, vamos fazer um pôster para mandar lá para o congresso tal, que é um congresso legal para a nossa área, onde tem várias empresas que vão estar olhando aquilo lá. Talvez, será que uma empresa não vai gostar de você e não vai tentar te contratar, ou não vai querer você como estagiário? Opa, tem isso também, professor? Tem bastante disso, inclusive. Então é importante se pensar nessas coisas, né? A gente vai, você como profissional, você quer ser visto. Aonde que você vai ser visto? Em um congresso, talvez, onde você vai estar mostrando que você realmente sabe fazer aquilo ali que você vai estar mostrando. Então é um ponto legal de estar observando. Então, quem fazer isso, por exemplo, preciso fazer um pôster, o que eu vou fazer? Procura a norma de pôster, né? Que vai estar mostrando as recomendações. Geralmente os próprios congressos já fornecem algumas coisas, mas se você tiver dentro da ABNT, não vai ter problema nenhum. Mais para frente ainda, então você continuou essa iniciação científica, fez um trabalho legal. O professor vai falar, opa, vamos publicar um artigo então, que vai ter uma relevância bem maior, você vai acabar ficando mais conhecido, né, com relação a isso. Opa, então vamos trabalhar com esse artigo ali para publicar em uma revista de relevância. Aí você vai seguir as recomendações técnicas ali para estar trabalhando, né, dessa maneira. Então isso vai mostrar para a gente os detalhes que vão contribuindo, né, para estar formando ali o nosso conhecimento científico, o nosso conhecimento técnico. Então aqui, como eu comentei, eu só vou mostrar as principais normas que vão estar regendo as informações. Não vou abrir uma por uma, não faz sentido, né? Não teria por que a gente estar fazendo isso. Vou mostrar daqui a pouquinho um documento para uma monografia, o que a gente vai estar fazendo, porque eu acho que é o que todos vão estar fazendo, né?
Nem todo mundo vai fazer iniciação científica, mas todo mundo vai fazer o TCC. Então, vou focar um pouco mais nessa parte geral. Mas então, o que a gente vai estar trabalhando? Então, as normas, a ABNT, ela vai ter muita norma que vai estar sendo proposta. Tem várias e vários números ali que a gente vai estar trabalhando, que vão estar compondo as nossas NBRs, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar alguma vez na vida. Então, as normas, as NBRs, né, elas servem para estar regulamentando cada um dos itens. Então, por exemplo, vai ter ali para trabalhar com um determinado sistema, você vai ter uma NBR. Para trabalhar com um determinado equipamento, com um maquinário, vai ter outra NBR. Então, cada processo que a gente vai fazendo vai ter uma NBR que vai estar regulamentando essas atividades. Isso, então, o que vai ser relevante para a gente, né? Por que é importante a gente trabalhar com esses aspectos? Para a gente compreender cada uma, né, os itens que a gente pode estar buscando. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com a questão de referenciação de documentos, então, professor, eu estou em dúvida, eu não sei fazer referência direito dentro do meu texto. Aonde é que eu posso estar pesquisando? Você vai pesquisar, você vai digitar lá no Google NBR 10520. Então aqui a gente vai ter, né, as informações principais tratando dessa norma. Professor, essas normas são gratuitas? Não, as normas NBR geralmente são pagas. Mas o que você vai encontrar ali no Google, por exemplo? Você vai jogar lá NBR 10520 e com certeza vai ter alguém discutindo essa norma. Você não pode baixar nessa norma ali porque seria pirataria, mas geralmente tem uma pessoa ali que tem algum canal, algum site em que vai estar discutindo essa norma, que vai estar apresentando as principais informações, os documentos ali mais relevantes. Professor, essas pessoas, eu ainda não consegui encontrar o que eu precisava. Aí você vai lá e vai tentar obter, né? Não é tão caro assim, você pode comprar a norma ali, por exemplo, para estar conseguindo obter essas informações. Então, se você está em dúvida com referenciação, procura ali essa norma ou procura alguém que explique, né, como que funciona essa norma. A ABNT aqui, a NBR 10719, vai tratar também com relação aos relatórios técnicos ou científicos. Então, por exemplo, eu estou trabalhando ali e a minha empresa gera laudos, gera relatórios de ensaios que eu vou estar fazendo. Eu posso fazer esse relatório de qualquer jeito, né, o meu gosto ali. Então, se eu quiser desenhar ali qualquer desenho na beirada da folha ali, eu posso estar fazendo isso? Não, você não pode. Para apresentar um relatório adequado, para apresentar um relatório válido, que vai ter relevância, por exemplo, documental, né, vai ter relevância jurídica, a gente precisa estar obedecendo as recomendações da NBR 10719. Então, principalmente para o mundo profissional de vocês, isso aqui é bastante relevante. Professor, quero ir para o meio científico, quero virar pesquisador, por exemplo. Mesma coisa, também vai estar trabalhando com relatório ali da mesma maneira. Então, todo mundo trabalha com relatório, todo mundo precisa conhecer essa norma aqui também. Norma NBR 14724. Então, aqui a norma vai estar trabalhando com relação a trabalhos acadêmicos. Então, trabalhos acadêmicos, qualquer coisa relacionada ali a textos acadêmicos, então dentro da parte de universidades e tudo mais, vai estar dentro dessa NBR aqui, principalmente com relação às informações que você vai estar apresentando. Então, os detalhes, né, que você precisa estar observando ali, por exemplo, vão estar descritos nessa norma. Uma coisa que eu não falei ainda é, professor, preciso decorar todos esses números de normas aqui para estar observando, preciso fazer uma listinha ali para colar no meu travesseiro e decorar, né, porque eu vou ler todo dia ali para estar decorando esses números? Não, né? Obviamente você não precisa estar fazendo isso. O que você vai fazer? É você salvar, por exemplo, o livro de vocês. Precisei ali, preciso saber uma determinada informação. Vai ali, salva onde que está no livro, né? Você vê a listinha ali, onde vai estar informando cada uma das coisas. Ou salva os slides do professor aqui, tem ali as informações, né, das normas principais, o que você vai estar procurando em cada uma das normas. Então fica mais fácil, depois você vai lá e pesquisa e não precisa ficar se batendo. Mesma coisa para as outras normas, aqui é a recomendação de escrita, né, mas eu sei que vocês vão trabalhar com várias outras normas, várias outras NBR ao longo do curso. O que vocês podem fazer? Faz uma listinha, nem que seja no Word ali, NBR tal fala tal coisa, NBR tal fala outra coisa. Então faz essa listinha, ajuda bastante vocês depois. Vocês vão lembrar principalmente das principais. Então no meu caso ali, para a parte de concreto, né, eu sou engenheiro civil, eu tenho a 6118, então ela é a norma mãe de concreto. Então essa praticamente todo engenheiro civil conhece.
Para a parte de elétrica, provavelmente vocês também vão ter uma outra norma que vai ser uma norma mãe que vai estar regendo ali boa parte das coisas. Obviamente não tudo, mas ela traz bastante informações, ela guia a gente, né, para estar estudando também. Então salva ali, além dessas normas mãe, tem uma outra norma que foi relevante para mim. Então vai lá, anota no bloquinho do Word. Mais uma outra, anota também no bloquinho do Word. Então não custa nada ali, né? Você vai ter uma facilidade bem grande depois. 6021, a 6021 ela já vai estar trabalhando ali com uma parte um pouco mais específica, que é a publicação de artigos ali em revistas científicas, então é uma publicação já mais relevante, né? A gente vai ver essa questão de artigos daqui a pouquinho, mas é uma relevância acadêmica bastante importante, porque quando você publica um artigo, são pessoas que falaram que teu artigo está legal, então tem relevância aquilo ali que você vai estar falando. Então é bem bacana quando a gente pensa nesse sentido. 6023 vai estar tratando ali da parte de referências, né, de como que a gente vai estar propondo também as referências. Então vejam que tem mais de uma norma que trata desses itens. 6027 é a questão do sumário. Eu vou tentar trabalhar com vocês um pouquinho com o sumário, não sei se necessariamente hoje, mas a gente vai vendo essa questão de como que eu faço um sumário. Acho que não hoje, né, porque eu preciso de um documento com mais dados para a gente estar fazendo, mas talvez. 6028 a questão de resumos, então como que eu vou estar fazendo um resumo para estar colocando dentro do meu texto. 15437 vai estar tratando ali da parte de pôster, então como eu estava falando para vocês, tem uma norma que vai tratar principalmente desses itens, né? Como que a gente vai estar elaborando um pôster, o que eu preciso inserir, quais os dados, quais as informações principais que precisa ter dentro desse meu elemento. Então aqui a gente vai conseguir ir adequando de acordo com a necessidade pontual que vai surgindo. Por que pontual? Porque, como eu falei, não vai decorar essas normas todas, né? Vai ser pontual porque em um determinado momento vai surgir necessidade. Preciso fazer tal coisa, então vou pesquisar a norma que rege essa tal coisa para a gente conseguir ali estar trabalhando da maneira correta, né? Que é para ser de acordo com as normas científicas, com as normativas científicas. Então aqui agora a gente vai entrar na parte de artigo. Claro que aqui eu vou passar um pouco mais rápido, até porque o processo de elaboração de um artigo é basicamente tudo aquilo que a gente já vem vendo, então toda aquela questão de metodologia científica é um processo de elaboração de um artigo, né? Então aquela parte ali de vamos propor uma introdução, daí vamos propor ali uma metodologia, né, do que foi feito durante aquele processo, daí a gente vai falar dos resultados, a gente vai discutir esses resultados, a gente vai chegar lá na conclusão, vai referenciar tudo bem certinho. É tudo aquilo que a gente vai vendo. Então a padronização desse processo para que a gente consiga reproduzir essas atividades que a gente vem elaborando, que a gente veio pesquisando efetivamente, né, vão estar sendo propostas dentro de um artigo. Isso é bem relevante para a gente, essa elaboração do artigo, porque ela vai mostrar a significância que a gente vai ter com relação ao meio acadêmico. Então a significância de que aquele resultado que a gente chegou é significativo, então que vai ser importante para a gente estar trabalhando. Então, quando a gente pensa em um artigo científico, a principal finalidade que a gente vai ter nele vai ser de propagar aquele conhecimento que a gente chegou. E como que a gente vai propagar? Padronizando ele da maneira mais adequada possível. Então, a gente vai mostrar para o mundo científico aquilo que a gente está produzindo. E esses artigos eles podem ser feitos principalmente de duas formas. A primeira deles vai ser basicamente um artigo de revisão, onde nesses artigos de revisão o que vai estar acontecendo? O autor ou os autores vão pegar vários artigos que foram publicados ao longo do tempo com relação a um determinado assunto e vai estar mostrando, esse artigo falou tal coisa, esse outro falou tal coisa, esse terceiro falou outra coisa. E eles se relacionam porque o primeiro fala isso, mas o segundo contrapõe esse primeiro falando uma informação nova. E aí chega o terceiro e complementa essas duas informações que estavam ali no primeiro e no segundo artigo. Então é basicamente um compilado que a gente vai estar fazendo. É uma revisão bibliográfica que vai ser feita, né, quando a gente trabalha com um artigo de revisão. Então é basicamente o que a gente já viu lá, a parte de revisão bibliográfica, que a gente vai estar trabalhando, só que aqui de uma maneira bem mais criteriosa, com um objetivo bem definido. Qual que vai ser o objetivo, né, por exemplo, de um artigo publicado, um artigo de revisão? Vai ser mostrar para o mundo acadêmico, vai ser mostrar ali para o mundo científico, nesse assunto a gente chegou até aqui. Então você que vai começar a trabalhar nesse assunto, você não precisa ficar voltando em todos os outros artigos que foram publicados.
eu já estou mostrando aqui para você que o conhecimento está aqui. Então você já pode partir daqui, sem perder tempo, por exemplo, pesquisando coisas ali que eu já estou mostrando para você. Então o objetivo do artigo da revisão vai ser basicamente esse. Diferente de um artigo original, que a gente vai chamar. Por quê? Porque um artigo original ele vai depender de uma pesquisa científica bem rigorosa. Então vai depender, por exemplo, de você ir lá para o laboratório, você fazer uma exploração de campo, você vai fazer análise de dados, você vai encontrar fatores ali que nunca foram observados, por exemplo, seja na metodologia, seja nos resultados, e você vai estar descrevendo então essa pesquisa para o mundo acadêmico. O importante aqui é o caráter inovador, é o caráter ali de que essa pesquisa nunca foi feita ou algo muito semelhante nunca foi feito, em que você vai estar propondo então a produção efetiva do conhecimento científico. Você não vai estar só mostrando até onde que está o conhecimento, você vai estar avançando efetivamente com o conhecimento científico. Então, em um artigo, a gente vai ter esses principais itens aqui que a gente vai estar analisando na capa dele, no comecinho do artigo principalmente, que são o quê? Os dados da revista, então ali em roxinho, rosa, sei lá como que chama aquela cor. Então ali a gente vai ter as informações de SSN, que é o dado, o número, né, que a gente vai ter ali para identificar a revista, volume, fascículo, data, página em que foi publicado. Então uma revista literal, embora não dificilmente seja física, né, vai ter número de páginas e tudo mais, e o nome da revista, obviamente, né. O nome é bastante relevante porque vai mostrar se aquela pesquisa é relevante ou não é tão relevante assim. Então é bem importante, né? A gente tem classificações de revistas ali de acordo com o seu fator de impacto. Título da pesquisa. Então ali o título a gente vai ter, né, as informações principais extremamente resumidas da pesquisa, em que a gente vai ter o título ali, pode ter um subtítulo quando tiver, né, que pode estar nessa página da abertura também. A gente vai ter os autores, então os autores que vão estar descritos ali que participaram efetivamente do artigo, que vão estar sendo mostrados aqui. Essa parte de autores é bem complicada, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, financiadores, né, que acabam entrando ali dentro da publicação de um artigo, então eles efetivamente não fizeram nada, mas eles pagaram, então, ou a empresa em que eles trabalham pagou, né, para estar fazendo aquela pesquisa, por exemplo, e eles acabam entrando no meio. Então é uma questão ética ali que é, no mínimo, questionável, né, já que uma pessoa não participou efetivamente daquele processo, mas está junto. Então, é algo a ser pensado, algo que está sendo mudado hoje em dia, então as próprias revistas já estão sendo mais criteriosas com relação a isso, mas ainda é um processo em mudança, é um processo ali que está sendo trabalhado. Questão do currículo, então as informações básicas, obviamente não é o currículo completo, mas somente os dados básicos ali, basicamente o e-mail, o endereço das pessoas, né, dos autores que publicaram aquele artigo. O resumo, então o resumo vai ser geralmente feito no artigo, na língua em que foi escrito aquele texto que está sendo avaliado. Então é bem importante esse dado, né? Porque a gente, quando trabalha, por exemplo, com o TCC, a gente tem o resumo que é em português e tem o abstract que é em inglês, então tem as duas línguas. Aqui no artigo geralmente é só na língua que foi escrito, a não ser que seja específico, né, de determinada revista ou determinada publicação. E as palavras-chave. Então as palavras-chave elas servem para identificar, para que as pessoas que estão pesquisando sobre aquele tema consigam chegar no seu artigo. Então é bem importante escolher palavras-chave legais para que as pessoas, quando pesquisarem, quando jogar no Google, elas cheguem naquele teu artigo. Você quer que as pessoas leiam, né, aquele teu artigo para você ter relevância. Então é uma fase bem importante de estar selecionando esses dados. São palavras pequenininhas, ou duas palavras, ali, coisinhas curtas, né, que a gente vai estar identificando para conseguir chegar e para que as pessoas consigam chegar naquele artigo que você vai estar publicando. Então essas são as principais informações que a gente vai ter gerais, né, com relação ao artigo científico, na capa dele pelo menos. Tem outras informações de acordo com a revista, então os highlights, por exemplo, que vão estar mostrando as principais informações que você trouxe no seu artigo. Então artigos também, alguns deles são pagos, então não é todo mundo que vai conseguir ler o artigo inteiro. Então se a pessoa lê os highlights, ela consegue se interessar ou não em comprar aquele seu artigo. O dinheiro obviamente não vai para você, vai para a revista, mas você tem a relevância pelo menos daquele artigo. Então aqui no artigo, né, só para trazer as informações, a gente vai ter a parte da introdução, agora no corpo do texto, então depois dessa parte da capa ali que a gente estava avaliando. Na introdução, então, a gente vai colocar ali a parte dos objetivos, a gente vai delimitar o que vai estar sendo trabalhado dentro daquele artigo,
Claro que isso tudo de uma maneira bem sucinta. Artigos geralmente são mais curtos, né? São trabalhos pequenos ali que são feitos só com o suprassumo da sua pesquisa, então só com o melhor ali que aconteceu. Ah, o melhor resultado, professor? Não necessariamente o melhor resultado, mas só o compilado daquilo ali que você está observando. Então a gente vai mostrar de uma maneira bem resumida ali aquilo que a gente vai estar trabalhando, até onde que a gente conhece a pesquisa, até onde que a pesquisa está, né, com relação àquele tema até o momento. Isso aqui vai ser mostrado na introdução. No desenvolvimento vai ser outra etapa, então a gente vai estar contando para as pessoas quais foram os materiais que a gente usou, como que a gente usou, quanto tempo a gente gastou em cada etapa ali, por exemplo. E aí então a gente vai mostrar os resultados que a gente obteve, então quais equipamentos que a gente usou, o que a gente obteve com cada equipamento, como que a gente fez, como que a gente mostrou. Então a gente vai discutindo também esses resultados, mostrando, né, os detalhes ali que a gente conseguiu e observando ao longo do seu desenvolvimento. E por fim a gente vai ter ainda a etapa de conclusão, então a gente vai estar fechando ali o nosso artigo, a gente vai estar mostrando, ó galera, eu fiz essa pesquisa, fiz todos esses processos e o conhecimento em que eu consegui chegar parou aqui. Então a gente chegou até aqui nessa pesquisa, com os ensaios que eu fiz, com os procedimentos que eu fiz, a gente chegou até aqui e aí a partir da conclusão, né, a pessoa vai estar conseguindo continuar aquela pesquisa caso seja do interesse dela. Então os artigos eles vão estar servindo, além dessa propagação de conhecimento, eles servem também para estar avaliando ali tanto as instituições de ensino ou de pesquisa, e também os pesquisadores. Então, por exemplo, quem é do meio acadêmico é bastante medido. Então, se você é relevante, né, se você tem publicações significativas. Então, é um meio ali que é bastante cobrado. É cobrado tanto a quantidade de artigos quanto a qualidade, ou seja, a relevância, né, desses artigos ali, para estar sendo publicado. Então a gente vai ter diferentes sistemas de contabilização, mas a gente de uma forma ou outra precisa estar sempre produzindo. Por isso que eu falo, nenhum professor de vocês vai ficar triste caso vocês vão pedir uma iniciação científica. Você vai estar ajudando ele a estar produzindo um determinado conteúdo que vai ser bom para ele e vai ser bom para você também. Então quando a gente trabalha ali com essa questão, né, de publicações, é algo bastante complexo ainda hoje em dia. É difícil, né, você medir uma pessoa ali pela quantidade que ela publicou, porque muitas vezes ela acaba diminuindo a qualidade para conseguir publicar mais, então é um processo ali que não compensa muito, né, se for ver do ponto de vista de produção de conhecimento, mas infelizmente é o meio de medição que existe hoje em dia. Então até surgir um novo paradigma, né, algo melhor que se adeque melhor à nossa realidade, é isso ali que a gente vai estar trabalhando. Então, quando a gente pensa nessas publicações, nesses artigos, a gente tem alguns detalhes para estar observando também. Então, quando a gente está analisando, né, o primeiro passo para a gente analisar um artigo é verificar o artigo como elemento próprio. Então, a gente vai ver qual que é a relevância, a qualidade desse artigo que está sendo publicado, se ele está sendo referenciado dentro da comunidade científica. Então, para a gente conseguir utilizar ele de uma maneira adequada, para a gente ver se ele realmente está correto, a gente vai observar esses fatores. Os autores, para ver se são pessoas que são respeitadas, né, dentro da comunidade, que têm trabalhos científicos publicados que são bacanas, que conseguem, né, ter um fator de reconhecimento dentro da comunidade. O jornal, ou seja, a revista que a gente vai estar utilizando, em inglês é journal, né, então por isso que algumas pessoas traduzem como jornal. Então, para ver se aquela revista tem significância, então a gente vai ver a classificação que é feita. E o tema, para ver se o meu tema ali é relevante, se eu estou abordando ali da maneira adequada dentro daquele meu campo de pesquisa, então para entender se vai ser legal para a gente estar analisando. Então aqui, como eu estava falando para vocês, existe o tal do fator de impacto, que vai estar medindo a relevância de uma revista. Então ali a gente vai entender se a revista vai ser boa ou não tão boa, de acordo com o seu fator de impacto. E como que a gente analisa isso? O fator de impacto então vai ser dado pela relação entre o total de citações que aquela revista vai estar recebendo e o total de artigos publicados. Então, por exemplo, se uma revista vai lá e publica 100 artigos, e são 100 artigos ruins, então 100 artigos aí bem fraquinhos, que não tem citação, então outras pessoas não utilizam esses artigos aqui, o que vai acontecer? Aquela revista vai ter um baixo fator de impacto. Agora, se por exemplo uma revista vai lá, publica 10 artigos
e esses 10 artigos são citados por outros autores em outras publicações, então utilizados como referência, essa revista vai ter um alto fator de impacto. É basicamente isso que vai ser medido, né? Essa análise que vai sendo feita ali durante esses procedimentos de análise. E no Brasil a gente tem aqui os qualis. Então aqui as revistas elas são analisadas de acordo com o sistema qualis. Então uma revista A1, que é uma revista geralmente de renome internacional, ela tem um fator de impacto elevadíssimo. Então boa parte dos artigos que são publicados por ela são citados. Então eles têm relevância acadêmica muito elevada. Então, para você publicar em uma revista 1, existem vários critérios, é muito difícil de estar publicando, são várias pessoas que vão analisar aquele teu documento, aquele teu artigo, até que chegue uma lá no final e diga. Na verdade, uma não, né? Todos têm que estar aprovando aquilo ali, mas até que então todos cheguem e falem, ó, teu artigo tá bacana, eu vou publicar nessa revista que você pode estar publicando. E é interessante de saber que essas pessoas elas não te conhecem, elas não sabem nem o teu nome, porque não é fornecido para elas quando você envia o artigo. É um editor que vai enviar anonimamente aquele teu artigo, então as pessoas vão ser o mais imparciais possíveis durante essa análise. Então é bem difícil estar publicando. Quanto maior for o grau aqui de impacto, né, maior fator de impacto, mais difícil vai ser. Então a gente tem a 1 e a 2, que são revistas internacionais geralmente. Aí a gente tem as revistas brasileiras, que tem renome nacional, que são bem bacanas, mas tem renome um pouco mais localizado, né, que são as B1 e as B2. Aí a gente tem as B3, B4 e B5 que entram em outros indexadores, então elas têm outros critérios ali para estar sendo utilizados. Então aí a gente vê, né, como que funciona o fator de impacto de uma revista. E aí a gente tem o famoso do tal do TCC, né? O TCC então é basicamente uma monografia que é diferente do artigo, porque no artigo a gente resume as informações, a gente pega só o suprassumo, né, das nossas informações. No TCC, ou monografia, tanto faz o nome, não. Aqui a gente vai apresentar tudo que a gente vai estar coletando de dados. Então todas as informações que você vai se batendo ali ao longo do desenvolvimento, você vai estar colocando. Então o principal objetivo quando a gente pensa em um trabalho de TCC, que a gente sabe, é um trabalho complexo, vocês estão fazendo outras atividades também, né, durante a graduação, mas qual que é o principal ponto que a gente vai abordar durante o desenvolvimento de um TCC? O principal ponto ali é estar incentivando vocês, estar proporcionando para vocês essa capacidade de estar buscando informações. Então vocês vão ver, não é fácil fazer um TCC. Vocês inicialmente vão chegar ali, vocês podem até achar hoje em dia, eu sei achar as informações, não preciso ficar fazer um TCC para aprender a procurar as coisas. Você precisa. Se alguém chegar aí para você e falar, eu quero que você procure dados relevantes, ou seja, dados científicos de um determinado tema. Eu quero que você procure para mim 3 artigos. Eu duvido que você vai achar. Então, sem fazer essa análise significativa, sem aprender, né, esse conhecimento ali, esse desenvolvimento que a gente tem, esse avanço que a gente tem no TCC, é muito difícil a gente ter. Professor, eu sei procurar já, eu consigo fazer essa análise. Beleza, você é uma exceção, mas a maioria, 99% dos casos, não consegue. Então é muito difícil estar fazendo essa análise sem um trabalho científico ali um pouco mais rigoroso. Claro que o TCC nem sempre é tão pesado assim para estar fazendo. A gente quer incentivar mais essa análise, né, essa capacidade de busca que vocês vão ter. Mas é importante pelo menos a gente desenvolver esse processo básico para caso surja necessidade vocês conseguirem avançar com isso. E, professor, eu nunca vou trabalhar no meio acadêmico, preciso fazer um TCC? Você usa pesquisa para fazer tudo, então você vai precisar pesquisar informações relevantes, né? Seja para o teu trabalho, seja porque o teu chefe cobrou, seja porque você quer desenvolver alguma coisa nova. Então você vai precisar de informações relevantes, você não pode pegar em qualquer site ali, não tão relevante assim que você vai achar no Google. Você tem que procurar em fontes confiáveis. Então você tem que saber também buscar dessas fontes e como que você vai expressar essas informações que você buscou dessas outras fontes. Então para isso, né, a gente vai estar ali discutindo todos os resultados, discutindo todas as informações que você vai estar coletando desses outros lugares, desses artigos. Isso também faz parte da lógica que vai estar sendo desenvolvida ali dentro de um TCC, dentro de uma monografia. Então, desse ponto de vista, a gente quer formar com o trabalho desse porte, né, a visão global, então a visão de pesquisa, onde que você vai estar coletando essas informações e como que você vai estar aplicando essas informações, expondo elas de uma maneira clara, expondo elas de uma maneira que seja entendível, tanto por você quanto por quem vai estar lendo. E é por isso também que existe uma apresentação de TCC.
Ah, professor, mas eu não gosto muito de apresentar os resultados, né? Eu não consigo, não tenho tanta facilidade assim. Exatamente por isso, para você perder esse medo de apresentação, para você conseguir reduzir, né, aquele teu TCC que vai ter 40, 50 páginas em uma apresentação, por exemplo, de 10 minutos. Então, a capacidade de compilar e você expressar aquilo que você escreveu para outras pessoas. É isso que a gente vai estar buscando dentro da elaboração, né, desses resultados, dentro da elaboração desses artigos ali, desses documentos, né, que a gente vai estar analisando. Então, para trabalhar um pouquinho mais isso com vocês, vou retomar aquele trabalho que eu passei para vocês e praticamente ninguém fez. Eu acho que só um dos alunos que fez ali, então eu vou estar mostrando de novo esse trabalho para vocês. Eu quero que vocês façam, agora vai valer 500 pontos, então eu vou estar dando um incentivo um pouquinho maior para vocês. Ah, professor, não preciso de 500 pontos. Beleza, acho difícil, mas ok, né? Você que conhece as suas notas, mas 500 pontos é uma nota já bem relevante. Então vocês vão selecionar um artigo ali que seja da sua preferência, vocês vão ver que lá que na pasta da turma tem 9 artigos que eu coloquei para vocês. Eu quero que vocês identifiquem qual artigo que vocês escolheram, que vocês mostrem o detalhe, né? O nome dos autores, por exemplo, e o nome do artigo também. Quero que vocês façam um resuminho desse artigo, então vocês vão pegar as principais informações da parte da introdução, vocês vão pegar as principais informações da metodologia, como que foi feito aquele trabalho, quais foram os principais resultados que a pessoa que fez aquele artigo chegou e quais que são as principais conclusões que tem naquele artigo. Ah, professor, não é só copiar o resumo que tem ali no comecinho do artigo, então? Não é, se vocês copiarem, obviamente eu vou saber, né? E até porque o resumo não vai estar trazendo todas essas informações que eu vou estar buscando, então, que eu vou estar procurando aqui nesse trabalho. Então, faça ali certinho, lê o artigo, né, com calma, não vai demorar mais do que 15 minutos aí para vocês lerem. Então, para vocês fazerem o trabalho vai o que? Meia hora, 40 minutos. Então, não vai, ninguém vai morrer se fizer isso. É para semana que vem, né? Então, faz ali tranquilinho. Então vai fazendo com cuidado, lê os detalhes do que eu estou pedindo, vê exatamente o que eu estou pedindo, né? Cuidado para não entregar trabalhos ali que não tem nada a ver. E vocês podem usar então o arquivo do modelo, né? Que já tem a formatação ali que eu já deixei para vocês, para estar compondo, né? A nossa estrutura. Então, só coloquei aqui para não usar só figuras, né, para preencher páginas, porque eu coloquei pelo menos uma página ali para vocês estarem escrevendo, então não coloca a figura só para encher linguiça, não precisa, é só para vocês escreverem, só para vocês lerem o artigo propriamente dito ali, para eu estar vendo se vocês estão lendo da maneira correta ou não, né, e vocês vão estar referenciando ali a figura caso vocês estejam inserindo. Então é isso, galera. A aulinha de hoje fica por aqui, acho que a gente já está no horário, né, avançando um pouquinho. Então, se tiverem alguma pergunta com relação ao trabalho, com relação a alguma outra coisa, podem ficar à vontade agora para estar questionando. Senão já está todo mundo liberado também. Vou parar aqui a gravação da aula. Está com 2 horas já.